Vai, camarada, bota a mão na cabeça, vai encostando na parede, encosta na parede, Mas porra. eu sou trabalhador. Encosta, cara, Por que agora, você tá vai tomar, apontando a arma vai pra tomar, mim? Meu Deus do vai céu, tomar, tô indo. Esse é o tema do episódio de hoje do nosso podcast. Abordagem policial, procedimentos, o que o cidadão tem deveres, o que o cidadão tem direitos. Hoje nós iremos sanar todas as suas dúvidas relacionadas ao nosso serviço policial. E claro, sempre contando com eles, a bancada de ouro, Alvernaz. Saúde, justiça e paz. E hoje, Alvernaz, nós temos uma salva de palmas épica, porque o Estreg virou cabo! O cabo que nunca foi soldado. Ele nunca foi soldado, ele nunca lembra de ter sido soldado. Jamais foi soldado. Porque já chegou na gravação colocando a gente em posição de sentido. Com certeza. Mas verdade seja dita, a gente tá muito feliz Graças a que Deus. o senhor virou cabo. Toda a honra e toda a glória é pra ele. Magro, agressivo. Por favor, cabo Estreg. Pronto para em condições de, sem mais delongas. De Souza, você não sabe? Eu vou contar pra vocês, Que gente. que aconteceu? O Magro Agressivo, ele trabalha comigo. O Magro, pra quem não sabe ainda, o Magro é da turma de 2011, eu sou da turma de 2009. Até, vou falar em horas, né? Horas atrás, esse camarada era mais moderno do que eu, trabalhou comigo na viatura. Chegou lá sem saber nada. E hoje em dia ele é cabo, eu sou soldado, então agora ele é o comandante. Ele emana ordens Aí, e você De Souza, obedece. Você não sabe dar maior. Ah, o que aconteceu? Pegamos uma ocorrência e fomos pro DPJ. Ao chegar no DPJ, eu desço da viatura, esse cretino vira pra mim e fala assim: Alvernaz, vai lá e faz a ocorrência. Eu olhei pra ele, cara, e falei, fila da mãe. Porque um palito que falei, porra, tem que relaxar, Dá uma tem que relaxada. aguentar isso aqui, porque é difícil aguentar essa suga. Aí fui lá fazer a ocorrência, tô lá fazendo a ocorrência, eis que me entra esse borra-botas na sala, vira pra mim e fala assim: Alvernaz, bota isso e isso na ocorrência. Eu não aguentei, cara. Olhei pro sargento lá e falei: sargento, esse magro, nem divisa ele tá no braço ainda. Acabou de ser promovido. Agora me vem esse borra-botas dizer pra mim o que eu tenho que fazer na minha ocorrência. Se liga, eu te ensinei tudo que você sabe de polícia. E agora você vai dizer pra mim o que eu tenho que colocar na minha ocorrência? Mas parabéns, fiquei muito feliz com a sua promoção. Eu também, Estreg. Rapaz, eu cheguei a me emocionar. Eu me juro pra emocionei você. também, mais do que merecido. Quem acompanhou as nossas redes sociais, a gente deu muita moral pro Estreg, porque é mais do que merecido. O senhor é um cara muito inteligente. O senhor é uma inspiração pra todos nós. É uma honra ter um comandante de É absurdo. um Quanta RO comando rasgação como de o senhor. seda. Essa rasgação de seda, vocês deixem pros ouvintes que comigo não funciona não, essa rasgação de seda. Tá vendo como ele E é toda atrevido? história tem duas versões. O Alvernaz contou a versão dele. É. Ele só esqueceu de dizer que ele faz a ocorrência porque eu já dirijo a viatura. Eu dirijo, então geralmente o patrulheiro faz. Não que eu não possa fazer, mas já que eu dirijo, eu deixo ele fazer com Deixa ele fazer. Você compreendeu a arrogância desse cidadão? Não, Ó, porque retiro todas as palmas. você Ó, não, eu vou peraí, retirar. Peraí. Eu vou te fazer uma palma, pergunta. tô Dependente retirando. de quem estiver trabalhando com você, você vai deixar fazer uma ocorrência? Rapaz, às só vezes se eu mais confiar complexa? nele. Só se você confiar. Você faz porque eu confio. Eu confio em Vossa Independente de Excelência também. atividade. Mas me diz aí, qual que vai ser o seu perfil de cabo? Cabo Laurindo? Ou um Ah, cabo não- mais... Eu, Em acho que vai relação ser a o isso Cabo aí- Vassourito. Em relação a isso aí, não tem conversa. Os pilares da polícia é hierarquia e disciplina. Então, soldado tem que se enquadrar. Ele vai fazer questão das formalidades, cara. E- Não, inclusive ontem, o Cabo Hoffman morreu de rir quando me viu, porque chegou e olhou assim: você, ô Alvernaz, só porque o magro foi promovido, agora você tá de colete, De boina? boina. Eu Ô, ficava na viatura sem colete e sem boina. Agora, como mais antigo, eu determinei, ó. Ô, Colete Cabo de Hoffman, boina. com todo respeito a Vossa Excelência e ao senhor também, que agora é uma excelência, eu sempre uso a minha boina, porque as pessoas só respeitam polícia de boina, pô. Meu Deus. Deus tá vendo, Deus tá vendo. Vamos para o tema. Vamos para o tema. Vamos voltar pro tema, vamos. Que esse tema, além de ser muito importante, é uma forma da gente também informar, é uma utilidade pública que a gente se propõe a fazer aqui. Inclusive, a maior parte desse tema vai ser com muita seriedade. O nosso tom, ele sempre é mais descontraído, mas as informações aqui vão ser informações precisas. A gente trabalhou muito em cima disso, justamente para dar um presente para vocês. Então, sem mais delongas, não vai ter recado hoje. Eu sou o De Souza e você está ouvindo o Policice. Já avisei que vai dar merda isso. Dá merda isso. Dá merda isso.
Procedimentos e abordagens. Quando a gente elencou esse tema para fazer a gravação desse episódio, a gente teve uma conversa muito interessante a respeito da carência de informação fácil para a população. Porque todo o serviço policial, ele tá na lei, mas nem sempre a lei ela é acessível à população. Eu presumo, Alvernaz, que antes de fazer direito, você não entendia muito o que estava na lei, né? Rapaz, eu nem me ligava nisso. É porque... Eu não sabia nem o que era Constituição Federal. Pois é, porque a linguagem ela é distante da realidade do povão, né? O nosso podcast de hoje é justamente dar essa luz que às vezes não chega de uma forma tão acessível, mas que hoje você vai saber de uma forma bem tranquila a característica do nosso serviço, o que a lei fala sobre o serviço policial. Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa pra gente falar é o aspecto da legalidade. Começando do começo, né? Não dá pra falar sobre o uso da força policial sem falar do poder de polícia. Apesar da nomenclatura, o poder de polícia ele é utilizado amplamente por toda a administração pública. E o que é o poder de polícia? O nobre jurista Bandeira de Mello, olha que interessante, ele usa o artigo 78 do Código Tributário Nacional. Código Tributário, Código que é uma parada Nacional, né? Diferente. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, higiene, ordem, costume, disciplina, produção de mercado, exercício de atividades e assim vai. Então, o que é o poder de polícia? É quando algum órgão ou algum agente da administração pública vai lá, ceifa ali naquele momento um direito de algum cidadão, seja o direito de ir e vir, seja o direito de exercer uma atividade econômica, e esse direito ele é cesseado temporariamente ou indefinidamente, visando o interesse público. E de acordo com o que prevê a lei, né? Os limites. Exatamente, tem limite. Exato. Então, quando alguém da vigilância sanitária vai lá e fecha estabelecimento comercial, por exemplo, fechou um supermercado, estava vendendo lá produtos inadequados. Sim. Então, ele está visando o bem coletivo. Não tem condições de um supermercado, por exemplo, vender produtos com validade vencida ou produtos estragados. Aí, trazendo aqui para o nosso tema, quando o policial militar faz uma abordagem policial, ele está visando o bem coletivo. Então, existe ali, né, uma fundada suspeita, a gente vai falar mais sobre isso lá na frente, então existe ali uma fundada suspeita de que aquele indivíduo possa ter cometido algum crime ou esteja em posse, por exemplo, de objetos. Sim. Que configurem crime. Ou seja, tem as regras do jogo, então, né? Exatamente. Então, ali quando o policial faz uma abordagem a alguém, ele está usando também o poder de polícia. Muito interessante. A gente já começa desmistificando que o trabalho policial, ele é só mais um dos braços do Estado, né? Exatamente. Então, exatamente. Isso explica muito que a atividade policial, por natureza, ela vai ter o poder de polícia, mas poder de polícia é aquilo que o Streg explicou como o Estado intervindo na vida individual do cidadão em prol de um bem público, né? Fica muito ligado à polícia, gente, pelo nome, né? Polícia Exatamente. Militar, a nomenclatura às vezes engana, a nomenclatura acaba enganando. A nomenclatura engana, às vezes dá a entender que é só a polícia que pode exercer o poder de polícia, que o poder de polícia é necessariamente o uso da força, truculência, não tem nada a ver com isso. E tudo isso que você está falando é concernente ao princípio da legalidade. E isso, traduzindo de uma forma bem simples, tudo que o Estado vai fazer tem que estar embasado nas leis que o próprio povo assim permitiu por meio dos seus representantes, né? Anteriormente. Ou seja, a atividade policial, bem como o poder de polícia que o Streg estava falando, ela está embasada na lei. Tá tudo lá na lei. Tá tudo disposto lá, né? O policial, no nosso caso aqui mais específico, ele não vai pegar e te dar uma ordem se não tiver uma lei anterior lá. Ele não vai chegar aqui e falar por conta própria, você não pode isso, não pode aquilo, se não tem uma lei dizendo que não possa. O policial militar, ele vai agir de acordo com a lei, como é o Estado como um todo, né? Eu vou te contar, eu sempre achei muito difícil a forma que é disposta as leis aqui no Brasil, até mesmo de fácil acesso à população. Às vezes eu tenho a percepção, Alvernaz e Streg, que o cidadão normal, ele meio que vive pelos costumes, pelo que o pai dele ensinou que ele pode fazer com polícia. Então isso é muito perigoso, porque se a partir do momento você cria conceitos errados sobre a polícia, você vai passando isso de geração em geração, que não necessariamente está na lei, e não necessariamente é aquilo. Justamente por causa disso, às vezes não é acessível essa lei mesmo, cara. Mas isso não é percepção, não. Isso é real. Pô, às vezes você cresce ali, o seu pai não entende muito de direito, mas é ele que vai te educar ali.
família, né? E normalmente, antigamente, os costumes eram diferentes de hoje. Hoje, as pessoas têm mais essa visão de liberdade, Sim. de que Sim. a sociedade ela tá mais livre, Sim. entendendo? E ninguém gosta de receber ordem. Sim. Ninguém gosta. É o inconveniente, Então, né? o trabalho da Polícia Militar, ele é inconveniente. Com certeza. Porque é ele que vai chegar pra você e falar, abaixa o teu som. Verdade. Por Você mais não pode ouvir um que... som nessa altura e tal. Por mais que seja inconveniente, e é mesmo, mas é um trabalho que visa sempre o bem coletivo. E sobre o que você falou, da acessibilidade para a sociedade como um todo, é difícil mesmo, até para a pessoa se interessar, porque é fácil se interessar em ler Machado de Assis, em ler Paulo Coelho. Mas você ler o direito é Hoje complicado. em dia... Até o linguajar. Não, vamos já... eu não Não sei. é tema né? aqui, mas Sei é. lá, Crepúsculo. Hoje, É, Crepúsculo. Mas Crepúsculo. é melhor ler, Tal. é melhor ler alguma coisa mais palatável, É né? um linguajar mais acessível Com ao seu certeza. conhecimento. Quando você vai ler uma lei, aquilo é desconfortável para quem não é do ramo do direito. Porque normalmente está citando alguma outra lei, algum certeza. outro artigo, alguma outra fonte. E o linguajar propriamente dito, né, ele é complicado. O próprio vocabulário jurídico, ele dificulta esse acesso. Inclusive, eu acho que isso deveria ser revisto. Parado! Esteja preso, cidadão! Antes de entrar nas características mesmo do serviço policial, a gente vai dar uma pincelada sobre as leis. A gente não quer ficar muito nisso para não deixar o episódio maçante, mas se você, por conta própria, ouvinte, pode dar uma olhada, por exemplo, na Portaria Interministerial 4226, que muita coisa se baseia nela também, né? Embora seja uma portaria obrigatória. Essa portaria ela é obrigatória para os órgãos policiais da União, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Entendi. Federal e para os agentes penitenciários. Porém, né, as polícias estaduais também podem usar aí por analogia. E é Mas nela tá- que se baseiam-se muitas doutrinas dentro do trabalho Sim, policial, sim. né? O que você precisa entender, ouvinte, é que o trabalho policial ele é baseado em doutrinas que a própria instituição ela faz. Então ela pesquisa, ela estuda o que a lei está falando e passa para a tropa as instruções sobre o serviço, né? Isso fatalmente vai desaguar num ponto muito importante sobre o serviço policial. Sargento Rubim, que chegou agora, tava Na onça. na onça, tava na onça? Tava enrolado aí, né? Rapaz, o cara é bom, hein? Vocês vão ver agora. Hein? Vamos muita lá. Para aí, resenha. Sargento Rubim, o policial pede ou manda? Eles querem que peça, mas na verdade manda, né? Manda, né? É, o atributo poder de polícia, não da polícia, né, Streg? Já Streg, falamos A sobre gente isso já aí, falou poder de sobre polícia. isso, Falamos aqui, exatamente. Bruno. Não peguei isso aí não, mas é o poder de polícia e não da polícia, qualquer um tem. Sim. Alguns podem e a órgãos, gente... né? A gente Deve. deve isso aí. Mas a gente manda, né, velho? Com todo respeito, respeitando os E- limites, a gente manda. E por que que a gente manda? É justamente o que a gente tá falando nesse episódio. A gente quer desmistificar, a gente manda porque a lei Sim, permite que a gente mande. E isso está presente nos atributos dos atos administrativos, né? Que pode Sim. ser um palavrão agora pro ouvinte que tá ouvindo, mas nada mais nada é do que as regras do poder público agindo na vida pessoal dos cidadãos, né? Um dos pontos mais interessantes que eu acho nos atributos dos atos administrativos é a questão da imperatividade, que é o que a gente tá falando aqui. O policial, ele manda porque se a sociedade já definiu que tem uma autoridade para manter a ordem, Essa autoridade tem que ser respeitada. e ela tem que falar com rigor, justamente porque, cara, se não tem uma espécie de um escalonamento de alguém mandando pra alguém obedecer, não se estabelece uma ordem, Vai né? virar chiqueirada. Vai virar uma chiqueirada, né? Interessante. Só pegando um adendozinho aí, não vamos chamar de velho aí, o Alvernais, que é um pouquinho mais velho, ele deve se lembrar de uma novela chamada Mandacaru, né? Mandar lembro. Tinha um personagem bacana chamado Zé Bedeu. Lembro Ele dele. tinha uns jargões interessantes e um deles era ele falava 6 de leque, 7 de leque. Mas na verdade é o dura leque, 7 de leques, né? A lei é dura, mas é lei, companheiro. Não tem jeito, não tem pra onde fugir. Exato, Então, cara. diante de uma ordem legal, você não tem pra onde desobedecer. A lei é dura, mas é lei e deve ser cumprida aos rigores. Gente, pra vocês estão tendo o prazer hoje de conhecer o Sargento Rubim. Sargento Que Rubim, isso, hein? Ele excepcional, é né? nada mais... Esse homem é doutor em direito, tá? Ele Não é, Sou é bacharel, pô. terrível, é Bacharel, doutor. para, Em bacharel, conhecimento para. é doutor. Bacharel. Para O com cara essa é falsa bom. modéstia. é diferente. Cara, é bom. O senhor foi terceiro colocado no curso de sargento ou é a impressão Eu dei sorte, Não sorte. deu sorte, Dei não. sorte, né? Você Não já deu vê sorte, que não. O cara é camarada papirão pra bom. caramba. Foi com esforço. Camarada aí, é bom. Não, o bacana é o seguinte, no curso não tinha pretensão nenhuma de galgar as primeiras colocações, mas surgiu a necessidade de ajudar os velhinhos, né?
camaradas precisando, os camaradas do interior, sem tempo de estudar. Que Eu massa. entrei nessa vibezinha de ajudar os caras, então eu tinha que policiar-se no sentido Aí, de ó. ajudar os camaradas. O Eu merchan. tinha que estudar muito mais para chegar lá com a aulinha preparada pros caras. E isso me ajudou muito nas provas e, felizmente, acho que foi 9.825. minha O nota cara final. é bom, hein? Alvernaz, Consegui ficar na terceira na colocação. formatura eu chorei, cara, porque esse cara foi Foi- elevado ao Foi- nível Foi máximo. meu convidado de Eu honra, vi a né, Souza? foto. Caraca, do meu irmão, senhor lá. colocaram o sargento lá na frente de todo mundo. O senhor foi lá comandante passar prestou pano pro continência pro sargento. cara, Mas pô. não vai, não. falar pra Aí você passar me pro prende, pai. Mas é contando com a presença ilustre do sargento Rubim, que além de sargento da polícia com muita experiência, é também pós-graduado em Direito, né, sargento? Sim. Então a gente chega num ponto principal que a maioria das pessoas tem uma dificuldade de entender. Abordagem. Cara, abordagem é uma coisa que a gente tá cerceando o direito de alguém e é por isso que às vezes gera uma estranheza, principalmente quando o cara, ele que é um trabalhador de verdade, mas ele se julga acima de qualquer abordagem, né? O cara, às vezes, cara, ele é trabalhador. E por ser trabalhador, ele acha um absurdo ser abordado. Porque ele acha que ser abordado é coisa que só é abordado bandido. Exato, Só cara. é abordado o criminoso. Olha E- que E não, bizarro, né? raramente, ele ainda solta além do trabalhador, fala, tá tanto vagabundo aí Isso, roubando e você tá caramba. me abordando. Isso aí irrita o polícia, deixa o polícia puto pra caralho. Porque o polícia não sabe. Vai olhar ali, não tá escrito na testa do cara que ele é trabalhador. Ah, eu trabalho na... Ah, tá aqui, ó, Vale do Rio Doce, na testa dele, Exato, não tá. cara. Então você vai fazer a abordagem. E normalmente a abordagem da Polícia Militar ela é pautada na fundada suspeita. A Polícia Militar não vai sair abordando um camarada só porque olhou, viu, esse cara aqui é botafoguense, vou abordar porque não é assim que funciona. Exato. A primeira coisa que a gente faz nesse episódio é desmistificar isso. Vamos parar com essa conversa, gente. Quando o policial, ele olha ou resolve te abordar, se porventura você já foi abordado, não necessariamente que ele não foi com a sua cara. Porque é uma das características da administração pública a questão da impessoalidade. Então, quando você vira e fala bem assim, mas eu sou trabalhador, você tá, querendo ou não, presumindo que o polícia, ele olhou na sua cara, ele não foi com a sua cara, e ele te achou um vagabundo, mas na verdade não, cara. Não é As pessoal. coisas, elas têm regras, e o polícia, ele não vai ter a capacidade ainda não inventaram um raio-x de dizer bem assim, olha, é igual o Robocop, né? É. Bibi, pipi. É, trabalhador. Bibi, ladrão. Não, Pega esse cara. ladrão aí. É por isso que a lei, ela regulamenta algumas coisas e que o policial, pra averiguar essas coisas a bem da comunidade, na Streg, é pra bem da sociedade, o que né? acontece, a abordagem policial, ela vai tolir, via de regra, o direito de vida do cidadão. Mas isso ocorre visando o bem coletivo e ocorre dentro de determinadas circunstâncias pré-definidas em lei. 244, CPP. 244, o artigo 244 do Código de Processo Penal fala sobre isso. Então, resumidamente, a abordagem, a busca pessoal dependerá de mandado, né? E será feita mediante a fundada suspeita, para ver se o abordado encontra-se com um objeto criminoso, se tem mandado de prisão em aberto. E é bom falar sobre isso, porque às vezes o cara fala assim, afundada suspeito, fala assim, então eu sou um suspeito. Não é isso. Não é isso. Por exemplo, cara, você tá num bar, tá tomando cerveja ali, só que ali naquele bar tem pessoas ali, aí você tem uma denúncia naquele bar, tem alguém armado ali, tal. Não necessariamente esse alguém é você, mas o policial vai chegar ali e não vai saber exatamente quem é o cara que tá armado ali. Exato. Então ele vai pegar todas as pessoas pra fazer a abordagem e verificar quem é esse cidadão. Então não necessariamente o cara tá te abordando, tá te revistando ali, é porque ele acha que você é criminoso, não. Exato. Ele quer só verificar e resguardar a segurança dele e de todos que estão ali, inclusive a sua. Porque a Tá sendo gente tem que abordado. voltar pra casa, né, irmão? Sim, todo mundo. Com certeza. Mas assim, se o policial ele não é humanamente possível identificar com certeza se o cara é vagabundo ou não, tem que averiguar, até mesmo porque da onde que vai vir o perigo, às vezes é da onde menos a gente tá esperando. Com certeza. Sobre isso aí é interessante, tem uma abordagem que nós fizemos há algum tempo, em que a denúncia decorria de um cidadão que estaria de camiseta amarela portando arma de fogo, ameaçando outras pessoas. Nós nos dirigimos até o local e ao adentrarmos na rua, no bairro Campo Grande, nós já visualizamos um camarada de camisa amarela. Olha que bacana. Obviamente, Achei o cara. obviamente, ó, duas viaturas, falei, é aquele, seco. Fui em cima do cara, já passei e já corri no cara, volume na cintura, abordei. Carteira, nada com o cara. Com um lapsozinho de 30 segundos, já tinha dispensado a arma, já tinha deixado a arma com de camisa listrada. Caramba. Verde e branca. Esse cara saiu correndo. E meu parceiro correu atrás do camarada. Sim. O rapaz efetuou um disparo correndo.
Olha só, ele Olha tava que correndo, interessante, efetuou um né? disparozinho pra A gente vai trás. falar sobre disparo Isso nas aí. costas. sobre E depois. o meu parceiro imediatamente se abrigou, ainda foi A lenda prudente em do não disparo atirar nas para não expor em risco a vida das pessoas que estavam na rua, diferentemente do Aham. bandido, que não tem compromisso nenhum com isso aí, o interesse dele é fugir. Foi possível abordá-lo mais à frente, com a ajuda da população, mas já não era mais o rapaz que fora o camarada indicado anteriormente No início, né? na denúncia. Então, assim, por isso que é muito pertinente o que o Alvernaz falou, a gente não vai poder selecionar a pessoa, porque a gente não tem certeza se o objeto, se o ilícito vai estar com aquela pessoa realmente. Então a gente vai fazer uma abordagem geral, não que a palavra suspeita seja bandido, vagabundo. Vai ser um suspeito, não uma mera desconfiança, deixe claro Sim, isso aí, sim. que a gente vai realizar a abordagem ao camarada e todos devem ser abordados. Para quê? Para que resguarde a integridade de terceiros e até mesmo dos policiais que estão envolvidos. Né? Eu vou contar uma situação do outro lado. Eu fui pra Belo Horizonte há uns anos atrás, jogar futebol lá. Aí, quando eu tava retornando, eu morava numa cidade chamada Barbacena, Aham. aí eu desci na rodoviária. Quando eu subi pro segundo piso, eu fui abordado, cara, devia ter uma dezena de policiais. Caramba. E pai, metralhadora na minha cara, arma e tal, chão, me colocaram no chão dentro da rodoviária lotada, cheia de gente olhando. Eu deitei, abri os braços, paquei todinho, os caras vieram, aquela abordagem toda, me revistaram, mexeram nas minhas coisas tudo. Eu fui salvo porque o motorista do ônibus chegou e falou assim, não, ele acabou de descer do ônibus. Aí o comandante da operação falou, ó, abordagem policial militar, padrão, acabou de acontecer um homicídio Sim. no bairro vizinho aqui, o camarada tava com a camisa do Brasil, É. igual a que eu tava vestindo. Como não era Copa do Mundo, ele explicou que dificilmente você vê uma pessoa com a camisa do Brasil. E acabei sendo abordado, é constrangedor? É, cara. É ruim? É. Mas é necessário. Porque naquele caso era eu. Exato. Não tinha nada a ver, mas poderia ser um criminoso, poderia ser o assassino lá, entendeu? Vou dar um outro exemplo. Imagina aí, você tem um golzinho, um gol prata, muito comum. Aí você tá chegando em casa, num determinado bairro. Aí você é rendido por um indivíduo armado. Esse indivíduo rouba o seu gol. Ah, o indivíduo tá de camisa preta. Pegou e roubou o seu gol. Se uma viatura que estivesse próximo ali daquele bairro, no bairro vizinho, passasse por um gol de camisa preta, você ia gostar que a viatura abordasse um gol? Pra ver? Com certeza. Você ia Obviamente, gostar. sim. Então, é isso aí. A gente pode se deparar com essa situação. Ah, abordei o seu carro porque no bairro vizinho acabou de ser roubado um carro igual o seu. A gente tá abordando. Que poderia ser o carro que foi roubado. Às vezes, você tem que se colocar no lugar da vítima, no lugar da outra pessoa, pra entender que às vezes a abordagem ela se faz necessária. Lógico que, respeitando sempre, na medida possível, a dignidade da pessoa humana. Mas a abordagem, quando o policial aborda, via de regra, é uma abordagem que se fez necessária. O que a gente tá falando, ouvinte, é que a primeira coisa que você precisa ter em mente quando um policial te deu uma ordem de abordagem, você tem que presumir que tem uma motivação legal, ou seja, tem uma fundada suspeita e é seu dever cooperar, porque cooperando, cara, você vai estar ajudando a comunidade, você vai estar ajudando, inclusive você, Se ajudando. exatamente pelo que o Streg falou. Você ia gostar se o policial visse uma situação suspeita e deixasse passar? Pelo contrário, aí sim você ia criticar a Outra polícia. coisa. Ah lá, só passeia de viatura, não faz nada. Exato. Estuprador 3 do Estado. camaradas roubaram meu celular. Um tá de camisa do Botafogo, outro tá de camisa preta, outro tá de camisa branca. Nem camisa do Botafogo é mais raro. Não vou usar a camisa do Botafogo, não. Botafoguense não rouba. O Botafogo é mais raro. Vou botar um tá de camisa preta, outro tá de camisa branca. 2 caras armados roubaram meu salão. Você ia gostar que se a viatura passasse ali próximo ao bairro, ao local que você foi roubado, os policiais fizessem a abordagem aos suspeitos que se enquadrassem naquelas características? Com certeza, eu tenho certeza é que você ia obrigação gostar. deles fazer. Certeza. Só que às vezes o abordado pode ser você. Exato. Então você tem que entender, às vezes, a motivação da abordagem policial. É inconveniente? Claro que vai ser. Porém, a meu abordagem filho, não é agradável, mas é constrangedor a necessária. abordagem. lembra que o policial não tem um Robocop na cabeça? Então, coopere, que vai dar tudo certo. Se você cooperar, cara, o policial vai te respeitar como um cidadão de bem e com o princípio da dignidade da pessoa humana. Só um detalhe, a gente entra aí numa discussão muito interessante, porque a sociedade tem muito isso de, não tem que abordar, o maconheiro tem que ser abordado, tem que ser abordado mesmo, colocado na parede, desde que não seja o meu filho. Se for o meu porque filho, exato, cara. O meu filho fuma socialmente em frente ao meu portão, não tá causando problema nenhum. É justamente isso. Então a gente, nesses paradigmas, a gente começa a ficar, pô, mas Com certeza. o que a gente vai fazer então? Abordar ou não abordar o maconheiro porque é filho da Dona Maria? Não. Então por isso que a gente não faz essa acepção, a gente aborda qualquer um, independente. A Observação importantíssima. Exato, exatamente cara. isso que foi
funciona. Exato. Exatamente assim. A abordagem ela tem que ocorrer. O policial tem que ser, inclusive, É a lei pra muitos defendem que o policial tem que ser até aquele cara bem aguerrido, bem. A lei pra mim, Até os agressivo, recursos- né? Claro, Tem que ser, claro, né? com, Tem que com um ser. cara, com outro lá, com outro. Agora, se me abordar e mandar ir pra parede, botar a mão na cabeça, não, Assim, pera aí. não, Aí é- não, é- aí não. É Aí interessante, comigo o não. estuprador, assim, ele tem que tomar prisão perpétua. Exato. Menos o meu filho. Meu filho não. Meu filho, ele fez aquilo impensado. Mas aí a gente entra naquele... É pai, mãe, a gente sabe que vai estar sempre Entra no defendendo. íntimo das Mas pessoas. né? essa diferenciação, o pai não consegue fazer, mas o policial tem que fazer a todo instante. Exato. A todo momento a gente Até tá por ser fazendo isso aí. profissional, né? O profissionalismo acima de tudo. Então a gente chama do tirocínio policial, né, Streg? Sim. A gente já faz essa seleção antes de abordar a pessoa, falar fundada suspeita. Então a gente já, com tirocínio policial, com o que a gente aprendeu na academia, com os nossos anos de polícia, com a nossa experiência dos amigos aí, a gente vai aprendendo, é saber onde a gente vai atuar naquele momento, em cima de quem, contra quem a gente vai realizar aquela abordagem. Pontuou brilhantemente, sargento. Rapaz, o saco do patrão, corrimão do sucesso. Ai, você é um sacana, hein, Alvenaz? Mas continuando o nosso tema, quando alguém é abordado, qual a primeira ordem que o policial dá? Bota a mão na cabeça, vai, encosta, vai. Por que bota a mão na cabeça? Vamos explicar isso pros ouvintes. Ou em cima do capô do carro, ou na parede. Mas depende, as né? mãos, Mas né? as mãos- As mãos. Claro, a mão tem que estar. O primeiro lugar porque o policial olha é pra mão. Certeza. Onde Porque pode se vir houver- o perigo, né? Se houver uma possibilidade de reação, não vai ter uma reação via de regra sem usar as mãos, usando uma arma branca, uma arma de fogo ou qualquer outro tipo de armamento. Então, a gente pede pra levantar as mãos já pra ver as mãos. E aí Certeza. você vai dificultar a possibilidade do indivíduo reagir e ao mesmo tempo você vai estar visualizando a mão dele. Não é que você vai fazer a abordagem com mais tranquilidade, mas tipo assim, você vai estar vendo a mão dele, você vai ficar mais seguro. Tô vendo Com a mão. certeza. Diferente de quando o cara tem uma resistência de não vou levantar a mão e faz menção de botar a mão na cintura, aí a abordagem já fica muito mais tensa. Com certeza. Aí a possibilidade de ocorrer algum problema, ela aumenta bastante. Então quando a gente manda levantar a mão, ou botar a mão na parede, ou botar a mão no capô do carro, não é pra constrangir nem pra humilhar ninguém. É porque a gente tem que ver a mão pra minimizar a possibilidade de reação e pra nos dar uma sensação de segurança maior durante a abordagem. Porque quando, historicamente, a população já olha alguém indo pra parede e com a mão na cabeça ou a mão no anteparo, já olha com assim, ah lá, um vagabundo. Mas na verdade não, cara. Qualquer pessoa que pode estar passível de ser abordado, ela tem que obedecer isso aí, porque o policial que tá atrás da farda, ele tem que voltar pra casa. O policial que tá ali, ele precisa de procedimentos de seguranças que existem em todas as carreiras profissionais. Se você olhar na Vale lá, vai ver se você pode, por exemplo, entrar Até numa... pior que na polícia. Vai ver se você pode entrar, sei lá, numa caldeira sem o equipamento apropriado. Eles te mandam embora, cara. Então, por que o policial, às vezes os nossos procedimentos, eles carregam uma mística negativa? É porque o nosso, ele age diretamente em cima do indivíduo. E porque eu pago o seu imposto também, né, Tem querido? intimidade. Pago o seu salário. imposto, você não tem o direito de fazer isso comigo, né? Ô, Eu tô pagando o seu salário, você vai me abordar, me colocar na parede? O Espera famoso um eu pouquinho, pago o seu pô. salário, Sobre o né, negócio cara? da mão aí, cara, eu lembro de uma ocorrência que é muito importante. Inclusive, eu queria mandar um abraço aí pros amigos aí vigilantes. Foi muito importante ter sido vigilante por alguns anos. Um forte abraço aos vigilantes que estão ouvindo nosso podcast. As pessoas têm que pensar isso. Às vezes, o policial, ele se forma novo de idade e novo de carreira, Sim. e ele vai pra rua. Então, eu acho que é importante esse cara novo que se formou trabalhar com uma pessoa mais experiente, como o sargento, como o cabo Streg, que são pessoas que já conhecem o trabalho, têm uma experiência para trabalhar. Eu não, cara. Quando eu me formei, eu fui trabalhar com um parceiro que era formado na mesma turma que eu, 2 jovens, e fomos fazer uma abordagem. Coloquei o cara na parede e o camarada foi, normal, não apresentou resistência, botou a mão na parede. Só que antes de eu chegar a fazer a revista nele, ele meteu a mão na cintura, cara. E eu, na hora, eu voei em cima dele e prensei ele na parede, travei as mãos dele que ele não conseguisse Sem reagir, reação, e né? caiu um celular. Olha só. E quando eu fiz a revista, não tinha arma, só tinha o celular. Por que você meteu a mão na cintura? Parece que tá ficando maluco. Ele falou assim, não, meu celular começou a escorregar e cair. Então, ele não sabia ser abordagem. Ele falou que a primeira abordagem, ele tinha 16 anos, esse jovem. Pois Eu tinha é. 28 anos de idade. Então, só que eu tinha essa experiência de trabalhar como vigilante já. Trabalhei em terminal, já tinha feito várias abordagens em pessoas já. Se eu não tivesse essa experiência, acredito como aconteceu com o parceiro da minha turma, que atirou. Sim. Depois foi ver o cara não estava armado, tá entendendo? Então, a experiência, ela é muito importante. Tanto a experiência do policial,
como às vezes do próprio abordado, que às A vezes, como ele cooperação, nunca né? foi abordado, ele não tem noção. E às vezes o cara tá bêbado, às vezes o camarada tem um problema de cabeça e tal, e ele vai fazer coisas ali que vai colocar em risco a segurança. Às vezes você vai tomar uma atitude, tirar a vida de alguém, e depois lá no futuro você vai ver que foi desnecessário. Entendeu? Foi até pautado dentro da legalidade e tal, mas Sim. desnecessário. Então a experiência é muito importante pra isso. E esse é o objetivo desse episódio específico, de trazer luz e difundir uma informação boa, justamente para que o cidadão ele procure cooperar com o nosso serviço, porque a partir do momento que a gente joga junto, mesmo você está sendo abordado e o policial ele emana uma ordem e você coopera, eu tenho certeza, escuta o que eu tô dizendo, o policial ele não vai ficar te sugando, ele vai tentar o mais rápido na estreia. Sobre isso, eu lembro de um policial, recruta que trabalhou comigo. Ah, um policial aí. Um recruta, né? Hoje ele não é mais recruta, não. Ele trabalhou Tá comigo. na força tática. Tá na Força Tática. Ele vivia... Tinha um criminoso quanto mais lá da nossa área lá, traficante. E esse policial recruta, ele vivia falando assim: dia que eu abordar esse cara, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou esculhambar ele, não sei o que, vou fazer isso e aquilo com ele. Eu falei, você não vai. Como que não vou? Você não vai deixar? Não, você não vai porque o cara vai ser tão educado com você, o cara vai ser tão educado, tão cortês com você, que você vai ficar constrangido. Você não vai conseguir nem gritar com ele. Vai estar discrepante, né? Se você não vai. E aconteceu, o cara a gente sabe que o cara é traficante, é chefe do Era o chefe. do tráfico. Não vou falar o nome aqui, né, mas... Sim. Pessoal da segunda C sabe quem a gente por vai isso que ele é falar. chefe. E o dia que esse policial abordou, eu não tava junto, mas ele me contou. É o De Souza que tá aqui. O dia que você abordou ele, como é que foi? Não, sem cabimentos. O cara nem xingava. Senhor, não, tudo bem. E voz sempre mansinha, né? E é por isso, se o vagabundo às vezes entende Até, às essa vezes, até o mecânica... criminoso, você vê. Sim. Pois é, e você sabia que ele era um criminoso quanto mais. Exato. Mas como ele se comportou muito bem na abordagem, você teve como fazer alguma coisa? Não tem cabimento. Até porque, gente, o policial não é kamikaze, não, gente. O policial quer voltar pra casa com a carreira O pessoal quer voltar intacta, com a meu amigo. integridade física e a integridade jurídica intacta. Respaldado. Então, o nosso apelo é exatamente esse. Se às vezes o ladrão, o bandido mesmo, ele já entende essa mecânica e o camarada ele respeita mais do que muito cidadão aí, você, cidadão pagador de impostos, que a gente dá muita moral aí, cidadão de bem que ajuda a gente, você também precisa ajudar o nosso trabalho. Você cooperou, meu amigo, pode ter certeza o policial, ele vai te ajudar. Ops, parado! Esteja preso, cidadão! E um ponto muito importante também, que embora agressivo, ele é necessário, que é a questão de que, por que você está apontando a arma pra mim? Cara, primeiro, todo policial, ele antes de apontar pra você, ele novamente tem um contexto pra isso. E ele tem um condicionamento. Cada policial, ele vai ter uma forma de avaliar aquela situação pra manter o nosso serviço mais seguro possível. Gente, os procedimentos, eles são para salvaguardar todo mundo. Porque se você coopera, o policial ele não vai precisar tomar uma decisão precipitada, ele não vai precisar se expor, ele não vai sofrer as consequências de realmente um bandido, né? Porque imagina só, um bandido ele tá lá, ele tá armado e ele tá com muita disposição, ele tá drogado. O movimento de sacar uma arma de uma cintura, ele é um movimento rápido. Muito rápido. Muito rápido. Então, se você tá com a arma em pronto emprego aqui, apontando a arma pro abordado, né? Claro, respeitando as condições que a gente tava falando aqui, o policial ele vai estar na vantagem como tem que ser. Isso aí é procedimento da polícia, o controle de câmera. Você vai apontar a arma pra onde? Perigo, O né? perigo. O perigo. Se você tá abordando o cara, é porque ele que representa o perigo. É interessante o seguinte, nós que somos policiais militares, a gente sabe que a arma ela já faz parte ela já é uma parte do nosso É corpo. natural. E ela é uma parte realmente do nosso corpo. Sim. Tanto é que a posição que nós utilizamos a arma, o Alvernaz gosta muito de usar essa posição, eu vejo constantemente nas fotos que ele tira aí, bacana. Ela é o nosso terceiro olho. Sim. Ela entra como o nosso terceiro olho. Por quê? Ao contrário do que muitos pensam que a mão é o mais rápido, que o pé é o mais rápido, o órgão mais rápido que nós temos é o olho. Ele é capaz de visualizar todos os O movimentos reflexo, né? e prever a sua atuação antes de pegar uma arma de fogo, alguma coisa. Então é ele que vai ser o responsável para que você tome uma atitude posterior. Perfeito. Então, como nós já estamos em posse da nossa arma de fogo, essa arma de fogo, como o nosso terceiro olho, ela vai estar apontada em direção ao sujeito. E quais são as condições? Aí vai entrar a questão do bom senso policial, Sim. da técnica policial, da questão da segurança policial, que o policial vai trazer para si, para terceiros. Justifica. A gente vai entrar no meio de uma aglomeração,
o camarada vai ser abordado, você com a arma apontada para ele com as mãos pro alto. Por isso nós temos diferenciação da Sim. questão da posição sul, da posição sul velada. Por exemplo, você vai abordar um carro, aquela questão do Gol, Streg, que acabou de ser roubado com um camarada, é um Gol prata. Você visualiza um Gol prata e vai realizar a abordagem. Uma pessoa dirigindo, um senhor de aproximadamente 60 anos, uma senhora de 60 com 3 crianças atrás. Aí, né? Você vai abordar, mas, pô, você vai pegar ser aquela diferente. e as criancinhas olhando ali pra você. Pô, bacana você pegar aí um gesto de educação, mas também de segurança pra você, tá com a arma ali na posição sul velada, mesmo que não seja só a posição sul ostensiva, a posição sul velada pra quê? Pra não levar um trauma maior pra aquela criança. Sim. Pra não ficar olhando o popô do titio, aquela coisa toda. Porque se Mas precisar- o pronto emprego vai ser o mesmo. Eu, por exemplo, eu utilizo trabalhando. Tem uma criança ali e tal, numa situação que não tá muito grave, você tapa a arma pra não gerar aquela comoção, as pessoas ficam olhando, ficam assustadas, né? Porque pra gente é normal, mas pros outros não é. Isso vai Não, ao perfeito, encontro perfeito. daquele princípio, né, do uso da força policial, que é a conveniência de que o policial ele tem que avaliar a situação. Não ação também é ação. Né? Sim, Quando claro. você deixa de mostrar um armamento, você também está permitindo, inclusive, que a sua abordagem ela não evolua para uma chiqueirada. Próximo ponto que eu acho interessante dentro de abordagem é a abordagem à mulher, cara. Ah, tem que, e aí, é um tem que ponto desmistificar interessante. isso aí. Afinal, Streg, pode um policial masculino pode abordar uma mulher? Veja bem, a lei não proíbe. Olha só que interessante, hein? Deixa eu ver se eu acho aqui, até pesquisei, porque isso é muito importante. Artigo 249 do Código de Processo Penal. A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo à diligência. Vou traduzir. Você tá lá numa abordagem, numa ocorrência. Não tem outra mulher na sua guarnição. Dependendo da circunstância, você entender que aquela mulher representa um perigo ou tá portando algum objeto de crime, você pode fazer a abordagem. Na prática, eu nunca fiz. Mas isso não quer dizer que eu não possa fazer, Sim. dependendo da circunstância da abordagem. Então, assim, eu procuro me resguardar ao máximo em relação a isso. Agora, eu tô numa boca de fumo, no local de crime. Eu tô vendo que não tem outra policial feminina no local. Eu tô vendo que a mulher tá lá, de repente, com a arma na cintura, né? Alguma coisa lá. Ou ainda, a situação progrediu para um disparo de arma de fogo. Rapaz, Você ouviu? Você acha que eu vou ficar esperando a policial feminina pra ir lá e tirar a arma da cintura dela? Não. Então, assim, dependendo da circunstância, se não houver outra mulher na guarnição, o policial pode sim fazer busca pessoal numa mulher, o policial masculino. Lógico, né? O adendo com todo pro ouvinte, o né? respeito, né? Com todo o respeito. Inclusive tem exatamente, e vou falar sobre profissionalismo. Tem um policial com quem eu trabalhei, Sargento Nascimento. Ele sempre dava o seguinte exemplo: por que o tratamento policial é diferente para com outros policiais? Quando a mulher vai no ginecologista, o que acontece lá às vezes? O ginecologista toca, e é normal. O ginecologista ou até um médico de outra especialidade tocar no corpo da mulher. Profissionalismo. Ele tá lá com um profissional. Se houver algum abuso, que a lei, que ela vai lá e denuncie isso, exatamente. E por que com um policial é diferente? Então, assim, o que acontece? O policial, ele pode fazer busca em mulher. O policial masculino pode fazer busca em mulher, a lei não proíbe. Porém, tem essa aí. Se tiver uma policial feminina na guarnição, é ela que tem que fazer. Se não tiver, vai depender da circunstância e tudo mais. A gente procura evitar, mas dependendo da circunstância, a busca vai acontecer na mulher. O adendo justo é que não é uma situação frequente, né? A maioria dos policiais que estão ao meu redor, a regra é: se tem uma mulher a ser abordada, a gente aguarda a viatura com uma policial feminina para fazer a abordagem, porque isso esbarra naquele princípio do uso da força, né? A conveniência. Cara, se você levar o bom senso sempre pro nosso serviço, você não vai ter problema nenhum, né? Obviamente, da forma que você explicou, o Streg também, é interessante diferenciar que até essa busca pessoal, essa revista em mulher, vão ter níveis diferentes. Sim, exatamente. Perfeita. Obviamente, você, mesmo sendo homem, você vai realizar essa abordagem, porém não será a minuciosa. Exatamente. A minuciosa você não vai realizar. Vai fazer a ligeira. É aquela que você vai fazer uma busca ligeira. É aquela para quê? Superficial, né? Perfeitamente. Você vai olhar na cintura de uma forma menos agressiva para ver se no primeiro momento o que te causa um perigo, é uma arma, alguma coisa, ela não portando aquilo. Agora, se tem drogas, dinheiro ou qualquer outra coisa, ou tem uma arma menor também escondida em seus órgãos genitais, isso aí é o quê? Depois de feita a algemação correta, leva pro DPJ e lá uma policial feminina
disciplina, ou alguém, Certeza. ou na presença da autoridade de plantão, ele vai se responsabilizar e fazer isso aí, se for, fique a critério dele. Agora, pra gente vai escalonar esse primeiro momento também. Fazer só aquela busca superficial. Ops, parado! Esteja preso, cidadão! E outro tema dentro do universo de abordagem, né, que a gente tá falando, é aquilo que a gente já falou. Se o policial ele pede ou manda, eu acho que vale a pena cravar que ordens precisam ser obedecidas. Se depois o cidadão ele não concordar, né, ou achar que tem algum direito, ele que procure os meios legais. Mas não é adequado você desobedecer uma ordem, por quê? Porque além do atributo da imperatividade do policial de falar com rigor, porque é uma autoridade, ele também tem um atributo da auto-executoriedade. Ou seja, se você não obedecer, o policial vai fazer você obedecer, que inclusive a gente vai desaguar no uso progressivo da força. Então vamos destrinchar então alguns pontos desse uso progressivo da força para que o cidadão, os nossos ouvintes agora, entendam como funciona esse jogo policial, né? Bom, você tá ali na viatura, você tá exercendo a presença policial. Então a presença policial não é necessariamente uma força no sentido estrito, né? Mas sim, é uma presença, tá afetando aquele ambiente, você tá tornando aquele ambiente mais seguro. O policial, ele decidiu abordar. Ele começa o uso progressivo da força de acordo com aquela abordagem. Então, se o abordado, ele começou cooperativo, o que o policial tem que fazer? Verbalização. É aquilo que a gente estava falando. Por que, ouvinte, que você precisa cooperar com a abordagem? Porque você cooperando tá na cartilha. O policial, ele tem que seguir a verbalização. Se você cooperar, o policial ele não vai te empurrar na parede. Se você cooperar, o policial não vai te agredir. Mas vamos lá. Se agora imagina o policial te mandou uma ordem. Para aí, ô cidadão. Beleza. Aí você ficou parado. Aí, bota a mão na cabeça. E você continuou parado. Você tá oferecendo uma resistência passiva. Uma resistência ativa seria o quê? Seria uma briga voar mesmo. em cima do policial. Exato. Mas assim, a resistência passiva, ela é tão ruim quanto a ativa. É que gera tensão, né, cara? Então, isso gera uma resposta do policial. E qual que é essa resposta? O controle de contato. O controle de contato, explicando pro ouvinte. O controle de contato, no caso da resistência passiva, é um contato físico que você vai ter com o abordado, é um contato físico mais passivo, menos agressivo. É o conduzir o cara até a parede, você né, vai cara? pegar, Colocar ele carinhosamente na parede. Você vai fazer né? igual você faz com a criança. É, A criança não criança. fez parte lá. Exato. Aí você pega ela pela mão, ó, você vai ficar de castigo aqui agora. É assim, você vai pegar pela mão e vai Exemplo levar é lá. esse, Slag. Cidadão, abre a perna, por favor. Olha só. Ele não abre a perna, você vai lá Você vai educadamente, ajudar ele a vai lá e abrir de separa. forma pacífica, de forma Perfeitamente, carinhosa. perfeitamente. Claro. Ele Nada você vai, não tem ninguém falando pra chutar a perna de abre os ninguém. braços, afasta um pouquinho, coloca a testa na parede, abre os Isso, braços, abre as isso, pernas, isso. você vai ali e tal. É isso aí. Ou seja, cidadão, se você começou a atrapalhar o serviço, começa aquilo que eu tô falando. Uma Progredir. escadinha. É uma progressão, uma escadinha. Se você tiver cooperativo, o policial não vai te levar até a parede. Então vamos lá, vamos recapitular. O policial falou, atenção cidadão, mão na cabeça e vai pra parede. Você não obedeceu essa ordem e você ficou parado. O policial ele vai te levar até a parede. Agora imagina se nesse caso concreto, você empurre o policial. Você ofereceu uma resistência Ativa. uma resistência ativa. E essa resistência ativa, ela tem uma resposta policial. Ativa. Ativa, exatamente. Resistência ativa, resposta ativa. É o controle físico, né? A A doutrina mobilização. fala controle físico, mas resumindo, esse momento você deu autorização policial a usar a força em você. O importante sobre esse tópico é o seguinte: a resistência ativa ou a agressão física por parte do abordado, ela vai preceder de um uso da força por parte do policial um pouco mais agressivo também. Nós estamos vivendo um momento, em razão de tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, em razão do que aconteceu em São Paulo também, Certeza. em que estão acontecendo vários questionamentos em relação ao uso da força por parte do policial. Inclusive, São Paulo até proibiu algumas técnicas de imobilização. Então, se o policial é agredido, ele vai fazer o quê? Se ele não pode usar técnicas de imobilização, técnicas de defesa pessoal, o que ele vai A utilizar? arma. Ele vai ter que pular essa escadinha Vai aí, pular né? essa etapa. A gente Vai tá ficar complicado, tentando né, cara? primar pelo escalonamento do uso da força, ele vai ser obrigado a pular uma etapa. E o escalonamento do uso da força, ele é importante também porque
para preservar a vida nesses casos. Mas esse é o sentido. Esse é o sentido. Esse é o sentido. Então, resistência ativa e agressão física por parte do abordado, teoricamente, o que você tem que fazer? Aí você vai usar técnicas de defesa. Ou a porrada vai comer. Vamos falar Exato. rasgado aqui. Não adianta Mas ficar... vamos desmistificar, cara. Vamos tem que desmistificar. desmistificar. É o que eu falei nos episódios passados. O juridiquês usa palavras bonitas pra falar o amargo. Então, assim, não adianta ficar aqui, né, com conversa fiada. Se o cara resistir, se o cara empreender resistência ativa ou tentar agredir os policiais, a porrada vai comer. O que Não vai tem quebrar. jeito, o pau vai quebrar, O gente. que eu quero deixar O policial claro, vai apanhar? Não vai. Streg, o que eu quero deixar claro é que o escalonamento ele existe justamente pra porrada estancar se você assim permitir. Você é abordado. Foi cooperativo, o policial não vai te bater. Agora, se você bater no policial, o monopólio da força está no Estado, cara. É legítimo o Estado fazer o que for preciso, mesmo que seja impoliticamente E vou lhe correto dizer falar mais. isso. Meu E amigo, vou dizer vai mais. comer a porrada mesmo. E vou dizer mais, se o cara não cooperar e ocorrer dele vir a óbito, eu só entendo uma coisa, querido. Ele deu causa ao resultado. Sobre isso eu quero dizer outra coisa, até importante dizer, a gente aprende isso no curso também, que eu vou falar aqui agora. Não existem técnicas não letais, esse não é um nome técnico correto. É, são menos técnicas letais, né? menos letais, porque se você vai cair na Recentemente porrada... mudada, tá, Streg? Recentemente Essa tá mudada, nomenclatura foi recentemente alterada. Antes era lá fora não se letal utiliza mesmo. muito, lá fora se utiliza muito técnicas, não tem técnicas não letais. Uma arma de choque, ela pode Pode matar. matar, Né? perfeitamente. Então, um bastão que você usa ele pra conter uma agressão, pode matar. O elastômero pode matar, O como elastômero aconteceu pode aqui matar, com a exatamente. minha turma. Então, assim, não existe técnica não letal, existem técnicas menos letais. Então, a gente procura ao máximo evitar isso. Mas se acontecer, o que a gente tem que levar de reflexão para a sociedade é o seguinte: eu acredito que os outros três que estão aqui na mesa aqui também. Eu não saio de casa para dar tiro em ninguém. Exato. Eu não saio de casa para dar porrada em ninguém. Eu saio de casa para trabalhar, Exatamente entendeu? isso. Ocorrência se tiver. E quanto menos problema tem no meu trabalho, para mim é melhor. É melhor, Porque eu não claro. recebo por quantidade de prisão feita. Não recebo. Quanto menos problemas no trabalho policial, melhor. Só que é o que eu falo, às vezes depende do abordado também. Não quer a guerra, mas tá preparado pra guerra, né? Lembre-se, ouvinte, que muitas vezes quem faz com que esse escalonamento cresça é você. Ops, parado! Esteja preso, cidadão! Continuando na questão de abordagem, uma coisa que acontece rotineiramente, que eu acho muito importante, é a abordagem a veículo, né, cara? É uma abordagem que quem tá olhando de fora, às vezes, não sabe o quão perigoso é aquilo, cara. É perigoso, você não sabe o que tá dentro do carro ali, né? Quem tá dentro do carro, o que eles estão carregando ali. Ao passo, você pode abordar uma família voltando da igreja, Exato. você pode abordar É complexo, os camaradas que estão saindo da boca de fumo totalmente armado, tá entendendo? E às vezes as pessoas que são abordadas, elas não entendem isso. Sim. O cara fala assim, poxa, eu tô saindo do meu trabalho, o policial me abordou, colocou a metralhadora na minha cara, tal, me abordou, me tirou do carro, revistou meu carro inteiro, e ele não sabe por quê. Então é justamente por isso. Porque já aconteceu vezes da polícia militar abordar, o cara olha e fala, pô, tranquilo, fazer a abordagem normal. Quando você olha ali dentro, tem arma de fogo. Sim. Já aconteceu comigo. Sim, Fazer uma sim, com abordagem, eu não certeza. esperava nem ter uma arma de fogo ali. Só que era uma abordagem rotina, fazendo abordagem a veículos e tal. Fizemos uma abordagem lá dentro de uma arma de fogo. Que ela poderia ser utilizada para tirar a vida nossa. Como até mencionei lá na propaganda de São Paulo. Conta novamente, por gentileza. A situação é a seguinte, passava um carro, os policiais, aí tem a visão dos policiais, abordando, os policiais apontando a arma de fogo pro carro, Sim. o carro todo com isso filmado, não dava pra ver nada lá dentro. E aí tinha alguns comentários, né? Tipo, olha só, absurdo, a polícia militar. Aí mostra a mesma imagem, a mesma cena, só que Sim. do ângulo de dentro, os camaradas de dentro, todos eles com fuzis apontados pros policiais militares. Então, essa propaganda foi de suma importância pro trabalho policial militar. Com certeza. Entendeu? Porque as pessoas começam a enxergar de forma diferente. Acho que medidas como essa deveriam ser feitas pelo governo do estado, que ajudaria bastante o nosso trabalho. Você quer uma vez um absurdo que eu ouvi, inclusive de pessoas próximas, que, pô... É nesses momentos que às vezes a gente opta até em não discutir porque tá tão absurdo, eles estão tão fora do nosso serviço. Melhor ser feliz a É ter razão, exato. Com certeza. Olha o absurdo que pessoas próximas falaram comigo, cara. Não, Blitz aí, ó. Olha lá, Blitz. Blitz. Nossa Deus, olha o trânsito que tá gerando. Aí começou. Tanto Nossa. vagabundo. Aí, olha só. Blitz pra mim tinha que ser assim. Passa o carro, beleza, vai lá. Passa o carro, vai lá. Tipo assim, a dando a entender que não ia... Só tá parado ali. Não precisaria ter procedimento nenhum, né? Por que, ouvinte, que a Blitz às vezes causa trânsito? Porque naquele momento você avalia minuciosamente, né? O carro ele tem que quase parar
para que o policial esteja em pronto emprego ali e observe se oferece algum outro risco. Mas não, na cabeça do paisano que tá ali às vezes 2 horas no trânsito, ele não consegue entender que essa demora é para preservar a vida do policial. E E assim, de terceiros também, porque pode acontecer assim de tanto camarada bêbado, alcoolizado, quer dizer, parado na blitz, e é Exato. seguro lá, e é detido. Às vezes, se não tem a blitz, esse camarada ele vai passar, vai continuar rodando, e pode acontecer, meu querido, de tirar a vida sua, ou de alguém que ele é um ente querido seu, uma Aham. pessoa que vai fazer você pensar, com depois certeza. porra, a polícia militar não tá fazendo nada, É por e o cara isso. tá rodando. É entendeu? por isso que você não deve expor aonde que tá tendo blitz. Você não deve avisar Com em grupos certeza de não. WhatsApp. Gente, se você tem uma consideração pela Polícia Militar, os nossos ouvintes têm muito carinho pela Polícia Militar e pelo nosso trabalho. Meu irmão, às vezes uma blitz que você tá avisando pra parente, você tá deixando de tirar da rua uma arma de fogo ou um bêbado que vai atropelar sua filha. Só lembrando que, do ponto de vista legal, blitz de trânsito é primordialmente para medidas administrativas. Você verificar a documentação, esse tipo de coisa. Não Interessante, é hein? para busca pessoal. A busca pessoal ela pode acontecer Pela fundada se suspeita. o agente de trânsito presenciar ali uma fundada suspeita ou até mesmo um crime em si. Né? Que é a o que blitz acontece para normalmente. Sim, Mas é o que acontece, é por o isso que a gente tá acontece. falando da Blitz, né? A minha questão foi o seguinte: por que a Blitz gera esse furdúncio, né? E esse trânsito, às vezes, quilométrico? Porque, embora o objetivo seja questão de infração de trânsito, que você brilhantemente falou, Streg, mas o policial, ele é um policial normal, é a mesma farda, né? Com O certeza. policial do BPTran é um policial militar tão quanto outro policial, né? Sobre avisar a blitz, estava pesquisando mais cedo, tem um projeto de lei do Fabiano Contarato que busca criminalizar essa postura de quem avisa que está ocorrendo Sim. um blitz, né? Blitz de trânsito. Porque é grave, cara. Atualmente eles procuram usar o artigo 265 do Código Penal, né, que é atentar contra a segurança pública. Genérico, Genérico, né? Já que é bem genérico, né? Não tem outro, vai esse aqui mesmo. Mas tem esse projeto de lei em andamento, de tramitação no Senado. Só voltando aí, olha ela de novo aí, Alvernais. Portaria Interministerial eu quero falar, 4226. O Sargento Urbi vai discorrer sobre a portaria. A portaria interministerial, ela tem 2 anexos que são diretrizes, né? Isso aí. Que buscam nortear a ação policial. O número 5 E aí, aí lê pra mim o tem 5 item do 5, primeiro. aí tem o item 5 que é o seguinte, que diz o seguinte, o item 5 do anexo 2 da portaria ministerial. Não é legítimo o uso de armas de fogo contra veículos que desrespeite bloqueio policial em via pública, a não ser que o ato represente um risco imediato de morte ou lesão grave aos agentes de segurança pública ou terceiros. Legítima defesa. Perfeitamente. Olha só, como que isso é muito interessante. Nós já tivemos vários exemplos aí de policiais que efetuaram disparo, o veículo que desobedeceu a ordem de parada, em bloqueio policial, aquela coisa toda. No entanto, essa portaria interministerial de 2010, não é isso? Aham, 2010. sim. Aí, mas é muito interessante, porque durante a minha estada no curso de habilitação de sargento, eu pude traçar um paralelo e apresentar numa das aulas lá. Inclusive foi na aula de gerenciamento de crise. Aí que versava também sobre a questão do uso progressivo da força. Isso é muito interessante, que você acabou de ler, cara, porque se você olhar bem o que tá dizendo, é só se oferecer algum perigo de morte ou... Ou lesão grave, né? O que é lesão grave, cara? É genérico, né? Aí eu te pergunto, o cara veio, tentou passar por cima de um policial, o policial conseguiu se esquivar, ele vai em direção aos outros policiais, um conseguiu se esquivar, quer dizer que os outros conseguiriam também. Porém, antes disso, um policial efetuou um disparo e o camarada veio a óbito. Ah, mas não tinha risco de lesão grave. Como não tinha? Pois é, eu quero saber, não sei se rapidamente daria pra você dar uma olhadinha, consegue digitar aí a lei 13060, salvo engano, de 2014. O dispositivo aí que o Sargento Rubim mencionou, contra pessoa em fuga que esteja desarmada ou que não represente risco imediato de morte ou de lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros. Isso aqui já não fala lesão grave. Ah, né? Streg, você chegou ao ponto, parceiro. É isso que eu quero chegar. Tirar o lesão grave. Sim. É muito sutil. Só tirou o grave. Então agora,
qualquer coisa que represente perigo pra mim, me dá a possibilidade de efetuar um disparo pra poder me proteger ou a terceiros. Então, nesse sentido, tira a questão da lesão ter que ser grave, porque é muito subjetivo. Sim. É muito subjetivo. Pô, mas... não, eu vou te julgar porque isso não poderia causar uma lesão grave pra você. Então, nosso querido ouvinte, a abordagem a veículo, ela é uma vertente da abordagem que gera inconvenientes também, incompreensões, principalmente para a população que carece de informações verdadeiras sobre a polícia, mas ela é necessária e os procedimentos que serão feitos no seu veículo e fatalmente em você que vai estar dirigindo, eles são necessários para que o serviço ocorra da forma mais segura possível e que o policial militar ele possa voltar para casa, como bem o Streg sempre fala, com a Integridade jurídica e integridade física resguardados. Exato, perfeito, cara. Essa é a minha oração todo dia quando eu saio de casa. Senhor, Bom, resguarde É a fundamental, nossa né, cara? integridade física e a nossa integridade jurídica. Ops, parado! Esteja preso, cidadão! Esse vai ser polêmico. Cidadão atrapalhando a abordagem. Cara, já teve alguns casos, né, Alvernaz? Rapaz, eu já passei por alguns casos desse. Eu vou contar um. Eu trabalhava no PO na época. O senhor lembra? O senhor era soldado na época, trabalhava na Kombi lá. Não me recordo. Não, desculpa. Brincadeira, me recordo. Só não comemorou o dia do soldado dia Nem tanto 25, tempo né? assim, ó. Confundi. Mas eu lembro. Eu sim. trabalhava lá, recém-formado e tal. Me achava o Capitão Nascimento, né? Como eu gosto de dizer e tal. Aí recebemos uma notícia que tinha um camarada em situação suspeita lá e tal. Aí fomos abordar esse camarada. Abordei o cara, coloquei ele na parede, tal, normal. Normal, o cara não criou resistência alguma. O abordado foi tranquilo. Tranquilo, abordado não tinha nada. Abordando ele. Eis que me surge lá do segundo andar um camarada. É meu isso irmão. que me revolta às vezes. A maioria das vezes não é nem o abordado que cria o problema. Não, esse camarada começou a esbravejar. Isso é um absurdo. Isso é abuso de autoridade. Vocês não têm vergonha, não. Vou denunciar vocês. Eu tô filmando vocês. Cara, e aquilo ali, bicho, eu fiz a abordagem normal, como tem que ser feita. Depois, com calma, já não tinha mais nada. Tinha o cara na posição. E pra ele, cidadão, tudo bem? Que o senhor, tudo bem nada. Esse absurdo que vocês estão fazendo. Eu falei assim, eu sou médico. Ele falou pra mim que ele era Meteu médico. uma carteirada, Eu falei, né? Caramba, o cara é médico. Nossa, que foda, O cara é médico, é verdade. Poxa, que moral ser médico. Aí, poxa, eu cheguei pra ele e falei assim, pô, o senhor tá nervoso por causa de quê? Nem abordei o senhor. Ele falou assim, rapaz, você tá fazendo um absurdo. Eu vou denunciar você na corregedoria. Quando ele falou a palavra corregedoria, Aí você ficou louco. eu fico louco. Falou corregedoria, processo pra mim, eu fico possesso, cara. Fico louco. Cheguei pra ele e falei assim, tá bom, o senhor é médico? Imagina o senhor, se eu chegar dentro do escritório do senhor, pro senhor me consultar e o senhor me passar uma receita. Eu falo, o senhor tá ficando maluco? O senhor tá doido? O senhor vai passar essa receita pra mim? Não, eu quero que o senhor passe esse remédio aqui porque eu tenho essa doença, não tem nada a ver com o que o senhor tá falando. Sabe por que eu não faço isso e jamais vou fazer? Porque eu não entendo nada de medicina. Eu nunca frequentei uma aula de medicina. Exato. Eu não entendo nada de biologia, meu chefe. Eu sou polícia e eu entendo de polícia. E aqui eu tô agindo como polícia. Rapaz, o camarada saiu da janela. Falei, caramba, ele vai dar um desacato. Ele vai na corregedoria. É isso que eu me surpreendo, cara. O cara desceu, foi até a mim, me pediu desculpa. Olha só. Cara. Falou assim, ó, policial, eu queria pedir desculpa. Tapa de Realmente luva. você tem razão. Eu não entendo nada de polícia. Falei bobagem. E eu só queria que você me perdoasse. Eu falei assim, querido, não tem nada que perdoar. A gente Impessoal. às vezes erra e tal. O senhor errou e tem nada a ver. Tá tranquilo, tá de boa. Vai na fé. Mas isso é coisa que acontece muito. Que todo mundo acha que entende de serviço de polícia, né? Vê na Globo, né? Com Vê no certeza. jornal e acha que entende de serviço de polícia e quer emitir opinião sobre Mas aquilo dá que ele até não sabe. Dá até pra colocar um ditatozinho, né? Dá. E aumentar um pouquinho de polícia, médico e louco. Todo mundo tem um pouco, né? Justamente. Exatamente isso. Eu acho que todo mundo hoje tá com a percepção de que o policial ele não tem autoridade. Então todo mundo ele quer meter o bedelho. Eu imagino, cara, qual coragem um cidadão ele tem de simplesmente emanar julgamentos de méritos de algo que ele absurdamente não conhece, cara. Tá certo, liberdade de expressão tá aí. O problema é, o cerne da nossa discussão é o seguinte: se você realmente não tem conhecimento técnico sobre aquilo, às vezes comentários, principalmente numa abordagem, eles são totalmente nocivos. Porque isso aí pode desencadear coisas que vão ser terríveis. Pô, tem uma região aqui em Cariacica, cara, que eu não vou citar, que
é só você abordar alguém, cara. É certo que nas janelas os caras começam a fazer comentários e inflama de uma forma que você quase sempre tem que pedir prioridade pra sair com o abordado. Porque senão, você entende que, ouvinte, entenda, a questão não é criticar a polícia. Ninguém está acima do bem ou do mal. Acontece que se você realmente não tem conhecimento técnico específico sobre aquilo, o seu comentário naquele momento, ele está sendo inadequado, mais prejudicial do que benéfico. É um momento inadequado, cara. Porque, olha só, você imagina, esse médico tava lá. Suponha que esse camarada que eu tava abordando tivesse armado. Certeza. E eu não tivesse a frieza de abordar ele, verificar primeiro, pra depois responder esse camarada que tá me tentando tirar a atenção lá. E eu me volto a ele pra discutir com ele, esse cara saca uma arma e tira a minha vida. Com certeza. Tá entendendo? E aí? Tem uma coisa que eu e a Vernaz a gente fala muito, pode soar com ar de autoritarismo, mas não é. Veja bem, liberdade de expressão, de tecer críticas, de tecer comentários, todo mundo tem. Mas tais críticas e tais comentários só devem ser levados em consideração por aqueles que são qualificados, capacitados, aqueles que têm conhecimento técnico para fazer tais comentários, tais críticas e tais análises. Porque senão fica muito fácil. Todo mundo fala sobre tudo, ninguém entende nada de nada, e aí fica aquela balbúrdia, aquela bagunça. Se isso for numa abordagem, é horroroso, né? Então, terrível. E outra coisa, é o que eu sempre digo. Discordou da abordagem por algum motivo, o momento da abordagem não é o momento de reclamar. Exato. Eu falei isso, mas... Não é o momento. Se você discordou da abordagem, depois você prossegue ao batalhão ou você prossegue à corredoria e faz a reclamação. Com certeza, lá. Vai nos o meios momento legais, da abordagem não é o momento de reclamar. Cara, se você não tem conhecimento técnico sobre aquilo, saiba que além de você não estar sendo adequado, você pode estar atrapalhando o serviço policial. E atrapalhando o serviço policial, diga aí, sargento, o cidadão ele pode ser conduzido e pode ser preso por atrapalhar um serviço policial? Perfeitamente, pô. Com certeza, né? E já é claro, se estiver atrapalhando o seu serviço, se estiver causando algum transtorno, ele pode ser preso por desacato, desobediência, várias coisas. Incitação ao crime. Pessoas contra os policiais, né? O artigo do 286 do Código Penal prevê incitação ao crime. Ou seja, se você está incitando ao abordado a desobedecer uma ordem de um policial, meu amigo, e aí? O que você quer? Você quer realmente tirar um abordado? Você acha mesmo que é legítimo um abordado desobedecer a ordem de um polícia? Porque é exatamente essa é a mensagem que passa quando um policial ele tá começando a abordar e aí começa um montão de gente falando na nossa orelha e quase sempre sem fundamento jurídico nenhum. Volto a dizer, o problema não é falar, mas o problema é como se fala e o momento em que se fala, né? É muito complicado. E aí, meu amigo, se você for conduzido por um DPJ justamente por atrapalhar a abordagem policial, pode ter certeza que vai atrasar um pouco a sua vida, tá? E só pegando o adendo aí, Deus, existe a questão da... Muitas vezes essa questão de atrapalhar a ocorrência funciona em locais periféricos em que impera o tráfico de drogas, a comercialização de drogas, armas e coisas afins. No entanto, existe essa falsa sensação de segurança por parte da população. Com certeza. Que aqueles indivíduos que estão sendo presos pela polícia, conduzidos muitas vezes, esses camaradas é que trazem proteção. Aí aquela falsa sensação, corroborando com a frase de Nicolau Maquiavel que diz: o povo conspira com quem o protege. Sim. É a mais pura mentira, Rapaz, porque na verdade a população ali, porra, a população ela tá achando que vagabundo tá tomando conta. Isso é a mais pura mentira. Certeza. Quem tá ali como executor das ordens, braço armado do Estado, detentor do uso progressivo da força, quem pode fazer isso aí é a Polícia Militar. Quem vai dar proteção, por mesmo que ela discorde que está sendo protegida, nós estamos ali. O que o Streg falou, não estamos saindo de casa à toa, deixando a nossa família para passear. A gente vai lá para trabalhar e dar proteção a vocês. A Polícia Militar é a materialização do Estado. Perfeitamente. Certeza. Porque é o primeiro contato que a sociedade tem com o Estado é a Polícia Militar. E para você que faz parte de uma sociedade, você concordando ou não com isso, você tem que aceitar. Você convive com a sociedade, então isso é coisa de sociologia, né? Então, nós abrimos mãos de parte dos nossos direitos individuais em prol da coletividade. Então, aqui no Brasil, segurança pública, quem toma conta é o Estado. Então, quem é legítimo para cuidar de segurança pública é o Estado. Concordando ou não, é isso que está em vigor. E é assim que tem que ser. É a polícia que vai tomar conta da segurança pública. Para fechar esse assunto de o cidadão atrapalhando a abordagem policial,
a gente pode definir aqui que se a abordagem, como o Streg falou, ela é em prol da sociedade, é para trazer segurança a toda a comunidade, a própria comunidade ela tem responsabilidade em manter uma abordagem funcionando da melhor maneira possível. Então, se o policial ele tá ali se prontificando a abordar, ele tá trabalhando, cara. Pelo contrário, você tem que agradecer que o policial tá ali abordando. Porque quando você começa a retaliar o serviço da polícia, e poxa, eu não quero ser injusto, os nossos ouvintes não têm esse perfil, mas saiba que tem muita gente que às vezes pensa, se vê no direito de, pô, tá ali retaliando o serviço da polícia. Cara, o serviço da polícia é pra voltar em benécia à própria comunidade, cara. Eu sempre gosto de falar isso. Aqui, a gente tá falando assim dessa forma, ninguém aqui tá passando pano pra abuso policial, não. Sim. Né? Só que o que acontece? Eu não posso criminalizar 95% de uma instituição, Sim. porque 5% dos policiais cometem abuso. Então, assim, eu não posso generalizar. Então, a maioria dos policiais trabalha corretamente. Existe abuso policial? É óbvio que existe. Sim. Ninguém tá aqui pra falar que A não existe. corregedoria tá aí pra apurar. E a corregedoria tá aí pra apurar e, né, tomar as medidas cabíveis. Só que, não é porque um policial abusa, que agora toda vez que eu for abordado, Sim, eu vou aloprar, eu vou Exato. cagar, toda abordagem que eu ver eu vou lá me meter, não é assim. Ah, Então, que assim, com as consequências. A gente Claro. não quer desencorajar você que sofreu Um alguma abuso, coisa, ir algum lá abuso, buscar ou os seus sei lá, direitos. o policial ele te roubou, Mas alguma situação grave aí, meu irmão, mas se você tiver prova, vai lá na corregedoria. aí Toca o cara, voltando entendeu? ao que eu falei, o momento da abordagem não é o momento, durante a abordagem não é o momento de reclamar. Exato. A abordagem você obedece às ordens para que a abordagem transcorra da melhor maneira possível. Se você acha que aconteceu alguma coisa de errado ali na abordagem, você vai lá depois na corregedoria ou no batalhão e faça a sua reclamação. Sobre a saída e a corregedoria, só um detalhe. Esclarecer. Já sei até o que o senhor vai falar, já imagino, mas Um detalhezinho muito já estou importante. corroborando. É um detalhe muito importante, gente. Faça, pode fazer, vai lá, se o policial, que muitas vezes comete o abuso de forma involuntária, diga-se de passagem, com ânimos de acertar, Aham. muitas vezes, e acaba fazendo alguma coisa que excede a questão legal e que você foi contra, ou muitas vezes está dentro da legalidade, você Acha, você né? acha Meramente que não foi. gostou, né? Então, fica a dica, faça, vai lá, denuncie o polícia, porém faça Correto. com prudência. Faça com prudência Perfeito. torna para réu. que... Porque nós temos o direito da ação regressiva também, Com certeza. como cidadãos. E eu cito um exemplo que aconteceu com um camarada que está próximo aos senhores aí, sou eu. Fui denunciado numa ocorrência simples, em que pegamos aí 70 munições, aproximadamente 380, Olha só, uma escopeta, espingarda na verdade, tá? Sim, Espingarda calibre 12, um revólver calibre .38, uma quantidade considerável de entorpecente, mas uma quantia boa em dinheiro. Prejuízo pro tráfico. Muito prejuízo para ele. E foi denunciada a corregedoria, dizendo que as armas não eram de lá, que eu, na verdade, plantei aquelas armas Até porque no o senhor local. plantou uma Não, calibre não, 12. uma 12. não, eu sei. Bicho. Eu saí de casa, do seio da minha família, e eu, como supervisor da companhia, que tem um contato direto com o comandante da companhia, Exato. com o coronel, que poderia Que me chamar ao absurdo, batalhão, cara. aquela coisa da viatura tá sempre ligada com o serviço de inteligência, aquela Aham. coisa toda. Um supervisor vai... Hoje eu vou ver se eu ferro alguém, vou colocar uma 12, um revólver... isso que eu tudo sempre falo. Pra Eu vou plantar tomar isso esse aqui. prejuízo. Eu não tô fazendo Então, nada, eu vou ali perturbar aquele cara que tá não tô passando fazendo ali. nada. Pelo amor de Deus. E a prisão foi de uma pessoa que eu só tinha abordado uma vez, que eu nem conhecia. Impessoalidade. Pois é, e calhou da abordagem, a gente conseguiu o endereço do camarada, e os caras iam tirar as armas, como conseguiram tirar alguma parte das drogas e armas da residência. Quando a gente chegou, achamos um revólver já caído na escada, Aham. dinheiro caído na escada, a gente só foi dando. E eu, com aquela prudência que, modéstia à parte, me é peculiar, já fiz questão de, no momento de achar o 38, nem subir. Falei, aguardemos um instantinho. CPU, presença no local, por gentileza. Muito bom. Situação aqui, o pessoal acompanhar a ocorrência. CPU chegou, subimos e, no final, na denúncia da corregedoria, disseram que eu consultei uma pessoa chamada Tenente e ele disse, não, mete Uma o pessoa ferro chamada- mesmo. Uma pessoa Mete o chamada ferro mesmo, Tenente é planta ótimo. tudo nesse vagabundo. Isso foi isso aí. Porém, ao final, eu respondi ao inquérito policial militar. Olha isso. Respondi bacana. Pra mim foi muito tranquilo. Assim, gera uma certa aflição, porque você é subrogado a um né? criminoso. Um crime, Você tá ali, exatamente. não, você é um criminoso. E a polícia, no seu papel de apurar, ela fez muito bem, apurou. Show. No entanto,
a pessoa que me denunciou, eu posso até falar o nome, vou falar Joiara da Silva Correia, porque eu solicitei no termo de acordo judicial que ela me desse liberdade para expor os fatos, claro, perfeitamente, para que ela se arrependesse do que ela fez e nunca mais denunciar indevidamente e com mentiras a instituição policial militar. Parabéns. Que é quase bicentenária. Então eu pedi para que ela se desculpasse comigo, com a polícia militar. Ela o fez, pediu desculpa na frente da juíza polícia militar e pediu também desculpas a mim, a todos os policiais da 2ª companhia. Disse que ela estava muito nervosa no dia dos fatos e ficou resolvido por isso. E também com uma indenização em pecúnia que eu fiz questão de receber também. Com certeza, porque é muito fácil, né, cara? É por isso que eu falei que a corregedoria tá aí para apurar. Exato. Não para condenar. A corregedoria, às vezes, ela vai te condenar, porque às vezes você fez perfeitamente bobagem e às vezes ela vai te ajudar até no processo lá na frente. Regressivo, né? No judiciário. Então a corregedoria, ela não tá ali só pra foder com a polícia, não. Pô. Claro, com E a certeza. imparcialidade ajuda. fica onde, né? Exato. Só que Porque vai lá no limp. Então, nós aqui já respondemos Sim, e a gente sabe como é que é, né? Quando tá respondendo, a princípio, todo mundo É olha pra agressivo, você né? como, pô, fez bobagem, vai se dar mal, né? Mas quando E você nem consegue sempre provar, né? Aqui tá o caso. Rapaz, eu também é- já fui absolvido. A maioria das vezes que eu fui Sim, denunciado, eu claro. fui absolvido. Eu também, Com certeza. todos os processos de casamento Sabe por quê? foi É absolvido. muito fácil, cara. Ô, sargento, o cara tomou um prejuízo inacreditável no negócio dele, o tráfico de drogas ali. Então, provavelmente, ele ia ter que prestar contas pros bandidos mais altos, né? E, cara, aí fica muito fácil. Não, o policial Tem- que plantou, pô. Inclu- Ah, não, o policial me roubou. Cara, fica muito Inclusive, fácil. eu acho interessante, tem algumas polícias de alguns... Porque aqui no estado, o policial que tem que demonstrar o interesse de entrar com ação judicial por dano, Aham. né? Por dano moral. Compete ao policial. Em alguns estados, eu acho esse entendimento muito correto, a própria instituição, a própria procuradoria já entra. Porque ela entende que houve um dano não só à imagem do policial, Claro, mas claro, houve um a dano à instituição. imagem da instituição. Massa demais. Então tem estados que a própria procuradoria às vezes entra, né? Eu não sei, agora eu só Fica a tô dica. na dúvida se é a procuradoria ou a defensoria, não Isso é tô muito me recordando. interessante, cara. Isso é Mas muito tem interessante. estados que a própria instituição procura já entrar com essa ação judicial. E eu acho esse entendimento muito válido, porque não é só o policial que sofre dano à sua imagem, mas também a instituição. Ops, parado! Esteja preso, cidadão! Um ponto muito importante também nesse universo policial é a questão da prisão, que às vezes carece algumas informações, né? O que é a prisão em flagrante, cara? Você pega o camarada ali cometendo o delito, acabou de cometer o delito ali Sim. e tal, e você vai fazer a condução dele. E tem dois elementos principais ali que você precisa saber. Se o policial ele te prendeu, né? Espero que não, né? Mas imagina se o policial ele prendeu alguém, né? Tava ali evidenciado a materialidade que aquela pessoa cometeu aquele crime. Então, por exemplo, um traficante, tava ali a droga, né? Porque se não tiver a droga, o policial não vai conduzir o traficante. E também o indício de autoria. O policial, ele viu você vendendo droga, né? Então, isso responde também aquelas questões do tráfico. Por que o tráfico não acaba? Ou por que aquele fulaninho, sei lá, o Joãozinho tá vendendo droga desde 8 horas da manhã de hoje e ele E não a foi polícia preso? não vê, A polícia não vê. Cara, abordou e liberou, será que por- pegou alguma coisa? porque a gente precisa desmistificar que a prisão não é algo autoritário não, meu amigo. Eu não fui com a sua cara, botei você no cofre da viatura e te levei pro DPJ, não. Se não tiver embasado, o policial, inclusive, pode perder a farda por causa disso. Rapaz, abuso de meu pai, autoridade. meu próprio pai, me abordou um dia ali, eu tô ali, tava fumando meu cigarro ali, tranquilo, meu pai, baixa esse polícia, tudo é vagabundo. Porra, o filho dele é polícia, velho, fala uma porra dessa. que foi que vocês fizeram, pô? Abordou aqui o traficante, que os caras conheciam, um traficante de droga aqui do Aham. bairro. Abordou os camaradas ali e liberou. É complicado, O viu? senhor viu se ele estava armado, se ele estava com mandado de prisão, se ele tinha em posse dele alguma coisa ilícita? Ele, não, porra, não deu pra ver que eles abordaram. Então não emite opinião. cara. Exato. Porque o policial militar não vai fazer, tem que agir dentro da legalidade, como a gente falou, diferentemente do criminoso, que ele tá nem aí pra lei. O policial militar não, ele tem que agir dentro da lei. Sim. Então ele só vai fazer a condução e a prisão se aquilo estiver pautado na lei. As pessoas às vezes veem de fora e não entendem isso. E acham que o policial tá facilitando. Até porque é uma cultura que a gente tem no nosso país, né? De mídia, tal, filmes que a gente assiste, essas Sim, coisas. sim. O policial militar, ele
mexe com coisa errada, né? O policial militar, ele Implanta tem droga, desvio de conduta. implanta uma calibre 12. Implanta calibre 12. É impressionante. Cara, implantar uma calibre 12, quanto custa uma calibre 12? Só tem noção? Eu não faço ideia. Ah, não é barato não, Não é barato, Se uma não. pistola tá em torno de 6 mil mas reais... é exatamente isso que você tá calibre 12 é mais falando, caro. cara. Então, pauta naquilo que a gente já falou antes, né? Não emitir opinião sobre aquilo que você não conhece. Exato, muito importante. Sabe uma coisa que revolta também? Prisão de menor. Isso é até polêmico falar, mas tem que falar, né, cara? Eu acho o seguinte, eu acho que o ECA tinha que ter se preocupado mais com a criança e o adolescente e deixado o que eles chamam de menor infrator por direito penal, porque não tem condições. Cara, quando você pega e fala que o menor infrator, ele tem que andar, tá na lei, tá? Tem que andar no banco traseiro da viatura, fora do compartimento de segurança. Cara, uma vez o tenente, eu coloquei o menor na época no cofre, e ele chegou no DPJ, eu tava retirando o jovem de lá. Aí ele viu, não falou nada. No outro dia, informe, ele foi me interpelar sobre isso. Ele, na verdade, ele começou a falar sobre isso e eu falei, era pra mim. Eu peguei e falei, não, só que eu faço o quê? Não, porque a lei de... Eu falei assim, olha só, vou só fazer umas perguntinhas pro senhor. Se eu coloco ele no banco traseiro ali, sem algema, como vocês querem, que na época eles não queriam nem que usasse algema. Hoje em dia, já pacificaram isso aí. Mas não queriam nem que usasse. E se eu coloco ele lá sem algema, ele abre a porta, foge, eu vou responder? E aí, né? Se ele pula da viatura, Se machuca. eu vou responder. Se ele pega o meu parceiro, mata o meu parceiro, eu vou responder. Vai. E se ele pegar o meu parceiro e eu atirar e matar ele, eu vou responder. É a crítica que eu tava fazendo com a lei àquela hora. Ela tem que se adequar à realidade. Não dá pra você pegar e falar, ó, tem que fazer assim, assim, assado. Não é assim que funciona. Eu gostaria de aproveitar a presença de Vossa Excelência aqui e fazer uma pergunta. Você acha conveniente conduzir ele no banco traseiro da viatura ou conduzir ele no compartimento de segurança? Já que você fez a pergunta perguntando se é conveniente, e esse sendo um dos nossos princípios basilares, Exato. eu acho que não é conveniente. Agora, se não tivesse dito conveniente, que é um dos princípios, e dito o seguinte, o senhor acha justo? Eu acho que não é justo. Eu acho que ele deveria ir no compartimento de segurança e algemado. Justiça. Mas a minha concepção de justiça não tá acima da lei. Então, eu acho que é o seguinte, apoio de outro. Mas eu tô sozinho, esse camarada matou um cara, estuprou uma criança, ele é muito perigoso, ele tem 17 anos, tem 2 metros de altura. Infelizmente. Algema o pé, algema a mão, mais 2 militares de apoio pra ir atrás com ele. Certeza. E vamos dirigindo, conduzindo a viatura pra delegacia ou pra qualquer lugar de direito aí. E vamos fazer de acordo com o que a lei manda. Mas sabe o que eu percebo? Pra gente se adequar a essas normas que às vezes fogem à usabilidade do nosso serviço, meio que a gente tem que fazer gambiarras, né? De tipo, olha, eu não vou colocar um homicida nas minhas costas, mas pra isso eu tenho que chamar mais uma viatura que poderia estar rodando. Isso é um transtorno. Nossa, Tudo em cara, virtude que é isso? de lei. Isso é um transtorno. É Agora, burocracia. a gente pensa o seguinte, agora vamos fazer uma suposição, Vernais. Uma viatura nossa aí em que atrás do carona, por exemplo, ou atrás do motorista, eu acho até melhor, porque dessa forma o carona conseguiria visualizar o camarada e ficava no seu campo visual, na verdade, colocasse um ferro para quando ele entrasse com a argola e você colocar a algema dele ali, Ah, sim. para que ele não pudesse sair. É uma ideia? Sim. É uma ideia para poder minimizar. Só que é o seguinte, a grande maioria das vezes, a gente, não sei se eu posso dizer a grande maioria das vezes não, muitas vezes a gente prende bandido que tá acima dos 18 anos. Sim. E quando você prende o menor, você já tem um controle da situação. Agora, o desejo de levar o camarada no compartimento de segurança algemado é muito grande. Só que eu não vou fazer porque a legislação não permite. Então deveria ter uma outra forma. A viatura do soldado de Souza aí, que tem aquele compartimento de condução de menor, por gentileza, prossiga com o local que nós temos o menor para conduzir. Seria o ideal. Aí só essa viatura vai conduzir. Não, isso pra mim não é ideal. O ideal pra mim é que criminoso tem que ser tratado como criminoso, independente da idade. Tem lá o direito penal, salvo Isso engano, é pra o quê? mim, é minha opinião. É a terceira velocidade do direito penal, salvo engano, é a terceira que reza sobre o direito penal do inimigo, né? Aham. Uma vez inimigo da sociedade, ele deveria ser taxado sempre como inimigo da sociedade. Mas muitos juristas, alguns defendem e outros não, mas a gente tem que estar pautado naquilo que está A gente normatizado cumpre e escrito, né, a cara? norma, né? A nossa legislação em si, ela é, eu não vou dizer arcaica que sou um tanto mal, eu vou dizer que ela é velha, Sim. ela é um pouco velha. A Constituição tem 30 anos, 32 anos. Isso é novo, mas algumas assim, o Código implicações- Penal é de 40, cara. 48, não é isso? Sim, mas o que rege isso aí é o ECA.
Não. Sim, não, a gente tá falando Eu tô de- dizendo porque o ECA, Que é na mais verdade, recente. ECRIAD, né? Ele vem assim, dentro daquela... Até brinquei com Do bojo, Hans né? Kelsen lá e tal, sim. da norma hipotética Sim. fundamental, vindo da Constituição, da emenda à Constituição, vindo naquela pirâmide lá. Dali emanam as outras legislações de acordo com a evolução da sociedade. Mas aí o que é interessante é... Será que eu posso chamar isso de evolução? Porque é o seguinte, a sociedade certamente evoluiu, Sim. mas a legislação muitas vezes não acompanha. E quando tenta acompanhar naquele sentido, faz algumas aberrações jurídicas, entendeu? Sim. Eu vou dar um exemplo. Minha mãe, meu falecido pai dizia, os meus irmãos, que têm irmãos mais velhos, eu tenho aquela concepção, a gente ficava brincando de garrafão na rua, aquela parada Show de de roubar bola, muito lata, bom. aquela coisa toda, jogando futebol. Quando a viatura passava 9 horas da noite, ninguém ficava mais, querido. É medo da polícia? Não era medo, não tinha medo nenhum. Até mesmo porque eu tinha parentes na polícia. Sim. Eu tinha um respeito muito grande. Respeito. Esse era o respeito que nós tínhamos. Então, quando a viatura passava na rua, pra mim já era um sinal de que eu deveria estar em casa. É porque tinha um horário, e eu né? partia pra residência. Antigamente tinha aquela história, não pode ficar até mais de Até 10 horas na Tinha o crime de vadiagem. vadiagem. Então, tem muito essa questão de respeito. E voltando, a legislação muitas vezes não acompanha. Claro que o menor tem que ser tratado de forma diferente. Tem que ser tratado de forma diferente. Tenho filhos que são menores. Sim. E eles não podem ser tratados Proteção do Estado, aos né? rigores de um Código Penal, por exemplo. Porém, a questão da idade, eu acho que já deveria ter sido alterada. Porque para muita coisa, você pode se emancipar e casar, Sim. mas você não pode, com 16 anos, a nossa sociedade, ela evoluiu, como eu disse. Então, hoje uma criança de... que eu não vou dizer criança. Não tem Uma como, pessoa né? de 14 anos, ela é gerente do tráfico Exato. na região de São Francisco, Cariacica. Conheço, já Pessoal, a abordei gente não várias tá vezes. falando de orelhada, não. A gente convive com Eu isso o convivo, tempo ó. todo. Isso é real. A bordo, você recorda o Foguinho? Claro. Perfeitamente, né? Abordei e prendi o foguinho. Pois é. Eu também, então, foi Infelizmente morto não pelo... está mais entre nós, Foi né? morto pelo tráfico de drogas no tribunal do crime lá. Mas o que acontece? Era uma criança que parece que deixou... Adolescente, que ele a tinha, acho lei... A lei, 14, 15 a lei anos. deixou mal acostumada com aquelas práticas reiteradas, práticas Não dá criminosas nada. reiteradas, e nunca vai dar nada, e nunca vai dar nada, nunca vai dar nada, Sim. nunca vai dar nada. Então, o que acontece? Essa prisão, muitas vezes, ele fica, já, não sei se vocês já viram, eu ia falar no labeling approach, a aproximação por rotulação, né? Você começa a rotular aquele moleque. Eu tô ali, pô, esse moleque é o gerente do tráfico, eu vou abordar todo dia. Então, a minha viatura, que, por exemplo, iria fazer a área de Campo Grande toda, eu falei, não, eu vou rodar só São Francisco a partir de hoje, porque o tráfico tá muito recorrente aqui em cima. Então Sim. eu quero coibir o tráfico de droga ali. Você começa a bater em cima. Tráfico, tá, porrada no tráfico, aquela porrada no tráfico. Aí, o cara que é o organizador, que é o famoso gerente lá, é o patrão, ele vai falar o quê? O que tá acontecendo? Por que a polícia tá aqui? Exato. Ó, tá Atrapalha aqui os por negócios, causa de né? fulano aí, ó. O fulano já foi preso 5 vezes esse mês. Ah, não, então vamos levar. Pau Aí no vai lá e foguinho. condena o cara. Condena Exato. o camarada. Pau Então, no foguinho. essa sensação de que a sociedade está protegendo, que o bandido está te protegendo, é falsa, porque a senhora teve seu filho morto pelo tribunal do crime, pelo tráfico. Exato. A polícia jamais faria isso, jamais faria. A polícia é ali para preservar a integridade do seu filho, da sua família. Se ele foi conduzido ao DPJ, é porque algo de ilícito ele fez. Então o que eu quero dizer é o seguinte, voltando aí, para não fugir ao tema, é que o ECRIAD protege bastante, é correto, tem que ter, só que algumas coisas devem ser dali extraídas e acrescentadas no Código Penal. Sim. Entendeu? Eu sou a favor da redução da maioridade, creio que vocês também eu são. sou, sim. Porque totalmente. a nossa sociedade hoje, como já dissemos, ela deu uma evoluída, evoluiu bastante. E o Código Penal de 1900, salvo engano, de 48. Depois você corrige a data aí, De Souza. Eu acho que é de 40, 48, alguma coisa assim. 40, década de 40. Então, da década de 40. Aí, então, é muito velho. Então, assim, algumas coisas já foram tiradas, algumas coisas acrescentadas, a questão do feminicídio, bacana, entendeu? Na bom. sociedade que a gente vive aí com agressão à mulher. Sim. Então, é muito interessante que evolua nesse sentido também, que tem a proteção do adolescente, mas que ele não fique mal acostumado com essa proteção que o Estado lhe dá e ele começa a, vamos dizer de uma forma chula, a abusar dessa... O Estado ele precisa proteger quem está mais vulnerável, né? As mulheres que sofrem as violências domésticas, as crianças, porém, a gente não pode, com essa desculpa de preservação do mais frágil na sociedade,
permitir anomalias que chocam tanto a sociedade com a impunidade e que tornam o nosso serviço muito ruim, muito mais difícil, né? É muito ruim quando você chega, você às vezes prende o cara de manhã e à tarde o cara tá lá de novo. tá vendendo droga. Você prende de tarde, o cara tá de noite vendendo droga. Isso é muito ruim. E Isso... quando ele morre, bota a culpa na polícia. Ops, parado! Esteja preso, cidadão! Progredindo no assunto e já indo pro final, né? Caramba, o papo rendeu, hein? Papo interessante. Gostou, sargento? Tá gostando? Gostei demais. O Bacana. Alvernaz fica bravo comigo aqui Rapaz, às vezes, eu tô mas satisfeito com a presença do senhor, você não tem é um noção. prazer inenarrável tê-los aqui. Os microfones estão sempre abertos pro senhor. Vamos falar agora de força letal, né? Que eu acho que é o primeiro imaginário de quem tá fora da polícia olhar bem assim, o polícia já matou alguém, né? A gente, inclusive, fez um episódio desse sobre as perguntas, né? É uma das primeiras coisas que perguntam, né? Então, assim, o uso da força letal. O que a gente pode falar sobre isso para explicar pro cidadão? Bem, o uso da força letal, como o próprio nome já diz, ela é... Letal, vai morrer. Vai morrer. Não tem jeito, você vai morrer. É muito interessante isso. A gente não vai poder dizer que ela é o último nível na questão do escalonamento do uso da força. Pô, isso é interessante, hein? Isso é interessante. Ela é o último? Na escadinha, sim. Na escadinha Não, tá, mas é. ela pode ser o primeiro, Alvernaz. Pode, claro. Desde que o oponente... Desde que o oponente... Não entenda que numa ocorrência, isso tem que ficar claro pro ouvinte. Pro policial isso já é notório, claro, é claro. Mas pro ouvinte, ele vai chegar na situação em que o camarada... Vocês estão falando sobre o uso progressivo da força, então quer dizer que numa ocorrência em que vocês são recebidos com disparos de arma de fogo, você tem que começar com a... Não, você Com pula verbalização. todas as etapas. Não tem como verbalizar. tem, né? Não Você tem. já parte para a parte da letalidade. Por quê? Porque a nossa ação é um dos nossos princípios. Qual é? Proporcionalidade. Proporcionalidade. A nossa reação ela vai ser proporcional a cada tipo de agressão. Se a injusta agressão for que possa nos acarretar uma ação letal, a nossa resposta automaticamente Letal. vai ser letal. Então, é o último nível. Entenda, a polícia, ela não quer usar. Você pode ter certeza Sim. que alguns são super necessários e a polícia usa e faz questão de que use corriqueiramente, porque o nosso trabalho diuturno aí é de abordagem de veículos, ali aquela questão do uso da força, escalonamento, Sim. mas a polícia Mais a não quer... prevenção, né? A polícia não quer nunca, isso eu posso garantir aos nossos caros ouvintes, que a polícia nunca quer que o desfecho seja o que agora a gente pode chamar de último aí, que é a agressão letal. Se você é recebido dessa Pode forma, resultar no óbito. então a polícia, o Estado não quer, porque isso é dispendioso. Isso é dispendioso de todas as formas para o Estado, Dor de cabeça. é dispendioso para a família, e não pense que o policial, que muitas vezes efetuou o disparo que ocasionou o óbito, que esse camarada dentro da instituição, ele vai ser chamado aí, entre aspas, o pica das galáxias. Isso é uma forma errada, é uma maneira errônea de Fantasiosa, pensar, né? fantasiosa. Que é o cara matador, de forma alguma. Isso gera transtorno psicológico pro camarada. Com certeza, Bastante. concordo. Com Eu certeza. digo porque eu já convivi com situação dessa forma e não é fácil você dormir, você chegar em casa e abraçar o seu filho, tendo a sensação de que poderia ter sido a última vez que você... Aí você passa a querer abraçar mais o seu filho, os seus filhos, a sua esposa. Certeza. Porque você fala, ontem eu poderia ter morrido naquela situação. É horrível. Então, isso é muito ruim. Então, caros ouvintes, não pensem que nós saímos de casa, como o Streg já falou, o Vernaz, o De Souza, que nós saímos aqui com aquele ânimo. Desculpa, tem uma expressãozinha que eu costumo usar. É o ânimos fudendes, que eu vou com aquela intenção de fuder todo mundo no meu serviço, que essa não é a realidade. Eu saio para cumprir a lei, para que o meu serviço transcorra da melhor forma possível e que, em uma última circunstância, de uma maneira excepcional, vai ser usado o último nível da força aí, Sim. que é o emprego de arma letal ou emprego letal que vai levar à morte aí do indivíduo. Até porque essa questão do uso da arma de fogo, da força letal por um policial numa ocorrência, ela vai ao encontro da legislação do Código Penal da legítima defesa, né? Então, muito além daquele tratado lá da portaria interministerial que a gente citou, o policial estará amparado quando ele utiliza a arma de fogo. Inclusive, vamos desmistificar outra coisa. Sargento, quando um policial ele puxa a arma de fogo e ele vai atirar, ele tem que atirar nas pernas? Eu ia acabar de falar isso. Claro,
Pra tirar 5. Pra tirar 5, você atira nas pernas. Brincadeira, porque no nosso tiro defensivo na preservação da vida, olha o nome, hein? TDPV, tiro defensivo na preservação da vida, método Giraldi, oriundo do Coronel Giraldi de São Paulo, que é o método adotado pela nossa Polícia Militar aqui no estado do Espírito Santo e difundido até os Estados Unidos, que é um método muito interessante, muito bom, bacana. Sim, aquela posição aranha, aquela coisa toda, alvo móvel, fazendo tática, aquela coisa toda. A polícia tem se esforçado aí pra tentar qualificar. Bacana, porque na portaria interministerial também diz que você tem que anualmente fazer os seus cursos, tem que estar habilitado a usar sempre a sua arma de fogo. Por isso que o TAT, esse tiro de teste de avaliação de tiros, ele É muito bom, por sinal. ele é bacana. Você vai ler, você dá uns tiros, vê os alvos, é muito interessante que cada vez que você vai, é praticamente a mesma coisa, mas a adrenalina é cada vez maior, você sim, vai... É diferente. Você tá ali, É a gente a mesma gritando. coisa, mas é diferente. É o mesmo diferente. Você tá ali, é o cara gritando, você fala, meu Deus, e isso é só um teste. Você imagina na vida real É o que uma passa, tensão, o que né? passa na cabeça. Então, aqui o tiro defensivo na preservação da vida. Disparos intermitentes, pou no peito. No peito ou na cabeça, se Cabeça, der certo, né? pra tirar Mas 10. A questão é o seguinte... Pra tirar 10 No braço não, vale É. 5. No braço vale 5 e na perna 5. no braço forte vale 10. Se for no braço forte, vale 10. Exatamente. Se errar é zero. Mas a hein? questão é o seguinte, Errar é zero. o método Giraldi, ele é um método para deixar claro que a arma de Preservação da fogo vida, é hein? para matar, porém você não vai atirar sem necessidade. Então, Perfeitamente. quando você atirar, você atira para matar. Por quê? Você está amparado pela legítima defesa. Código Penal, lei, gente. Lei. O policial está amparado para matar alguém em legítima defesa. A questão é o seguinte: Acessar injusta agressão, né? acessar a injusta agressão que está tipificado na O legítima cara defesa. morrer, fazer o quê? A questão é o seguinte: o nosso treinamento ele força ao máximo a você, enquanto não tem necessidade. Se você não tá dentro da legítima defesa, você não atira. Agora, você quer uma situação que não atira e que todo mundo tem um E o imaginário? estrito cumprimento do dever legal, o policial vai tirar quando? Não, aí não, né? Não. Aí não. Aí Achei que ia Vocês pegar são o espertão, né? Pegadinha do Então, malandro. É isso aí, glu, questão de glu. concurso, hein? Yeah. Ninguém atira, ninguém ceifa a vida de ninguém no estrito Não, cumprimento não, do dever não, legal. não. Não existe estrito cumprimento do dever legal em matar ninguém. Isso é Sim. legítima defesa. Sim. Teria se tivesse o A pegadinha instituto do da malandro? pena de morte, né? Sim. Teria. Só se tiver. Aí seria o carrasco. Mas voltando ao juridiquês, você quer um exemplo que tá dentro desse universo do policial, ele só agir em legítima defesa, mas que às vezes é polêmico, mas que não deveria ser. A questão do tiro nas costas. Olha só. Tiro nas costas, às vezes o estudante de direito, ele olha bem assim, não, o policial ali é um Executor, fascista, Um assassino. é um assassino. Executou o camarada com tiro nas costas. Conta aí, sargento, quantas vezes o vagabundo correio do senhor atirando pra trás? Tem muito tempo que não acontece isso, uns 5 meses. Bastante tempo. Uma ocorrência que nós logramos êxito na apreensão do menor e a prisão do camarada. E o revólver também foi apreendido. Saiu correndo dando tiro pra trás. Certeza. Aí que tá a preocupação do policial militar, como nós já destrinchamos aqui. A nossa intenção não é matar ninguém e muito menos expor a risco a vida de terceiros que não têm nenhum tipo de envolvimento com a situação criminosa. O indivíduo atirando na gente, olha que interessante. E quantos disparos que eu efetuei? Nenhum. Meu parceiro, nenhum. E o outro policial, também nenhum. Olha não só, podia, padrão não podia demais. efetuar disparo, porque tinha muita gente na rua. O nosso compromisso com a preservação da vida, além de termos que preservarmos a vida do infrator, nós temos que preservar principalmente a vida de terceiros. Principalmente a nossa, depois a de terceiros. Então, foi ali, era um momento que nós não deveríamos atirar. Não era prudente. Mas em outras vezes eu já atirei. Vou dar exemplos claros aí de bandidos contumados aí da área de São Francisco, na linha do trem, com Certeza. sacola de droga correndo e atirando pra trás, e o disparo sendo porque é proporcional. Eu não quero saber se foi de frente, de trás, de lado, se ele tá correndo e atirando sem ver, eu não quero saber. Às vezes não é nem perceber, Eu né? quero proteger a minha vida e a vida de terceiros e depois a vida dele. A minha reação vai ser proporcional. Se, infelizmente, o disparo acertando, tanto pela frente ou por trás, será uma fatalidade. É infelizmente, porque, como já disse, não é o nosso intuito de matar o cara. Certeza. Porém, ele atirando, ele tá me trazendo risco de morte, não risco de vida, né? E eu vou efetuar disparo sim. Se pegar nas costas deles, aconteceu ação legitimada por qualquer instituto legal aí. Teve uma ocorrência, foi recente agora, semana passada, onde que a gente deu apoio
A gente não foi o titular dessa ocorrência, né? A gente chegou em apoio e quando a gente chegou em apoio, a gente viu um vagabundo. A arma já tinha sido recolhida, obviamente, né? Mas o vagabundo tava com um tiro nas costas. Aí quando a gente olha aquela situação ali, a primeira coisa é pensar assim... Deu merda. Deu merda. E aí, qual o excesso que o policial cometeu? Agora, veja bem, olha o que realmente aconteceu. A abordagem se deu em um ambiente onde estava havendo um cerco policial. Quando o vagabundo correu de um dos policiais, ele correu na direção de outro policial. Quando ele viu esse outro policial cercando, ele largou o aço nesse policial. O policial que estava atrás viu ele sentando o aço no policial. Para cessar a injusta agressão de terceiros, o policial deu um tiro nas costas. Muito bom. E pocou o cara. E o cara foi... Isso vai esbarrar com o que a gente vai falar daqui a pouco, né? Eu quero que vocês comentem sobre isso, mas que a gente vai falar daqui a pouco. Quando percebeu lá que foi cessada a injusta agressão, rapidamente as guarnições promoveu o socorro, né? Mas assim, sobreviveu, e aí? menino. Tiro nas costas é execução? Calma aí, meu amigo. Você tava lá? Entendeu? Você, o estudante de direito, sabichão, você realmente quer falar que o policial é assassino porque teve um tiro nas costas? Você não sabe a realidade que pode acontecer. Essa foi uma das hipóteses que eu vi com os meus olhos. Eu não tô falando que eu ouvi falar. Realmente aconteceu isso dessa forma e que está totalmente amparado pela lei. A legítima defesa, ela não versa no texto lá do Código Penal que, não pode atirar nas costas. Entende-se quem, usando moderadamente os meios necessários, repele a injusta agressão atual ou iminente. Tem tiro nas costas aí, tem especificando que essa... Tem uma vírgula aí, né? Tipo, que essa legítima defesa só é válida se o tiro for na frente. Calma aí, cara. Pelo amor de Deus. Aí é o seguinte, aí vem eu não vou dizer os entendidos da lei, eu digo os deturpadores da lei, né? Que pegam a lei e tentam interpretar, fazer interpretações mirabolantes. Botar na caixinha da ideologia, né? Não tem Engenharia lógica, jurídica. muitas vezes. Assim, volta um pouquinho, não fugindo, mas só para fazer um comparativo, a questão da súmula 11. Súmula número 11, que diz a questão do uso da algema. Da algema. Você só vai usar para evitar, para preservar a vida dos agentes, para evitar perigo de fuga, essa coisa mais. Aí eu até expliquei, eu mandei pro De Souza, a gente trocando uma ideia, eu disse para ele que lá fala quem, quando e onde que você vai algemar o cara. Certeza. O camarada. Então, uma coisinha que não tá lá, mas aí você fica... Você guarda isso aí pra você aprender, porque é interessante. Lá não diz como que você tem que algemar o cara. Se, o cara não, eu vou algemar a forma do jeito que der ali a no forma momento. que me deu segurança. Sim. Pra esse cara não me algemar, foi algemar uma mão dele com o pé esquerdo. Pra mim, foi a forma mais segura que eu tive. Porque eu tava sozinho e eu consegui fazer a algemação desse menor, desse camarada. Vamos dizer do menor, bacana. Você pegou o cara no meio do mato, na troca de tiro... você conseguiu prender trocou tiro com ele, pegou a arma, conseguiu preservar a vida dele, bacana. Você vai algemar como? Não, eu vou algemar os pés. Eu não quero que esse cara tente correr mesmo algemado, porque já teve várias situações de gente fugindo algemada de guarnição, certeza. no DPJ. Então eu vou amarrar os pés para que ele corra mais lentamente. Ou quando estiver na viatura, eu vou algemar a mão direita com seu pé esquerdo. Não Sim. tem dizendo a forma com a qual você deve algemar o camarada. Só diz quem você vai algemar, como, onde você vai transportar o camarada. Então, desmistificar algumas coisinhas assim, alguns entendimentos mirabolantes que o pessoal tem aí. Com certeza. Ops, parado! Esteja preso, cidadão! Meus amigos, tem algum assunto que esse assunto é bem extenso, né, cara? Procedimentos. Eu acho que cabe ainda mais um episódio sobre isso. Com certeza. Inclusive aos nossos ouvintes aí, que certamente deu um episódio um pouquinho mais longo do que o que é de comum, mas a gente prefere ter um episódio mais longo falando de uma coisa tão séria quanto procedimentos na polícia e trazer uma informação apurada a quem tá ouvindo, do que meramente fazer um negócio de qualquer jeito. Até por questão de credibilidade, não dá pra gente pegar de forma superficial esses assuntos aqui tão Exato. complexos e tal. E... O tema é muito extenso, a gente não pode pegar um fragmentozinho aí e discutir só em cima daquilo ali, vai ficar um monte de coisa pra trás, falar, por isso, aí a pessoa começa a melhor fazer fazer. a pessoa ficar fala, mas jegueirado. o cara falou isso aí, aculhão, não sabe onde tá, a gente tá dizendo pra você onde é que tá escrito, como é que você pode se portar dessa forma, ouvindo isso aqui. Já vai servir até pra você dar uma estudadazinha aí. Exato, As olha provazinhas só. do
do CFSD aí. E, sargento, o nosso objetivo aqui do podcast sempre foi esse: trazer o contraponto, a voz que a gente não tem. A gente é policial militar, a gente está falando sobre o nosso serviço com propriedade, né? Porque se só um lado fala e eu percebo que esse lado ele pinta a gente como fascista e como despreparado, eu quero dar esse contraponto. O fato da gente estar trazendo um episódio até um pouco mais extenso, mas carregado de conhecimento correto, informação e informação com credibilidade, tá? Eu não tô falando isso com arrogância não, porque a gente veste farda. Até porque o sargento que tá falando aqui é bacharel em Direito. Exato, pós-graduado em Direito, o Alvernaz é bacharel em Direito, eu sou estudante de Direito, a gente brinca com estudante de Direito, mas eu você sou é estudante de Direito, né? Então, essa que é a Patrick questão. Streg também. Exato. Só explicando, o Streg teve que se ausentar por uma emergência aí, é por isso que esse finalzinho do episódio ele não tá com a gente. Mas assim, desde já a gente agradece muito que vocês estão dando uns feedbacks muito legais e estão acompanhando o nosso podcast, porque é isso que faz a gente continuar com a energia de trazer informação com credibilidade para vocês. Sargento Rubim, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite, né? A gente precisava também de mais uma carga intelectual, né? Mas que bom que esse cara Bom veio. demais, né, cara? Sargento, o senhor tem alguma coisa para falar? Muito obrigado. Eu que agradeço ao convite e digo que aceitei porque é um tema, como eu já expliquei para os senhores, já apresentei isso aí no meu TCC, foi muito gratificante para mim. Consegui formar lá com louvor, expliquei bastante, desmistifiquei muita coisa lá para a banca examinadora, para o auditório cheio que estava no dia. Fizeram questão de assistir ao nosso TCC, foi muito legal. E é um assunto assim que eu domino de uma certa forma. Sim. E quis dar uma contribuição, não sei se contribuir a contento aí, mas demais. eu tô estarei sempre à disposição aí para poder colaborar com o podcast dos senhores aí e contar que daqui para frente nós estamos juntos aí, que precisar pau na moleira. Olha que bom. Ó, isso Outra é muito coisa, bom não saber. sei se os senhores falaram aí, é PNCL Forever. Bom demais. E só para desmistificar, o PNCL, ao contrário senso aí, hein? A mídia diz que é o famoso, pode falar. Pau no cu do ladrão, né? Não, vamos parar com isso. É proporcionalidade, necessidade, conveniência e legalidade. Só foi São os trocado atributos. a ordem. É isso aí, trocamos a ordem pra dar uma rima, nada mais. Pra ficar legal. Esse negócio de pau no cu do ladrão, isso não Não existe. existe, E ninguém fala isso. proporcionalidade, Tá? necessidade, conveniência e legalidade. Isso é coisa de Não gente que se não esqueçam gosta da disso. polícia e fica falando. Perfeitamente. Bom demais. Alvernaz, considerações finais. Rapaz, eu tô muito satisfeito e queria agradecer muito a presença do senhor. Já disse. E eu que não é agradeço. bajulação não, tá? Sou eu que agradeço. Hoje o senhor deu uma aula e Bom demais. conhecimentos e visões diferentes que já tinha, isso engrandeceu o meu conhecimento, coisas inclusive que eu não ouvi nem na minha faculdade de Direito e nos 11 anos que eu tenho de polícia, não. Isso, é verdade. É sério. Mas sério. é verdade. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Espero que se um dia eu chegar a ter a honra de fazer um curso para sargento, que o senhor esteja lá me dando aula. Padrão Vai ser um demais. prazer, Sinceramente. cara. A oportunidade vai ser um prazer. Padrão Muito obrigado demais. pela presença e o Alvernaz, senhor é um cara excepcional. dá Muito um bom. recado pros seus fãs aí que, pô, tem muita gente Porra, que saúde, é... justiça e paz? Sério, cara, tá de sacanagem. Alvernaz, terrível, cara. Os Saúde, caras Muita justiça gostam e de mim, paz. pô. O pessoal tá pintando o Alvernaz como o figurão do Policice, cara. Pô, e depois desse, É. desse seu Madruga aí, como é que eu falei? Eu nem sei o que eu Alex falei. Luthor. você- Não, Alex Luthor Luthor, foi no o seu passado, Madruga era pô. professor Girafales. Pô, e pra quem não sabe, o apelido do Alvernaz é Sérgio Reis, hein, gente? É. Não, ó, isso é uma covardia. Não, covardia com o Sérgio Reis, claro, saber claro. Ó, cara, eu quero agradecer aí o carinho aí, cara. Eu nem sabia disso, é sério mesmo isso aí que você tá falando? Verdade. Pô, carinho Figurão. aí. ó. Saúde, justiça e paz. meu- Agradeço muito, O meu saúde, pai é justiça e um, paz é um dos pra seus fãs, todo cara. mundo. O Seu meu pai? pai é um dos seus fãs. abraço aí pro pai. Exato. Inclusive, seu pai é gente boa demais, jovem, né, cara? É, jovem, Que bastante homem jovem, Ele bacana. parece ser mais jovem do que eu, né? É porque eu tô acabado. Mas tudo bem. Mas aquele abração pra todo mundo aí, saúde, justiça e paz pra todo mundo. É com esse clima bacana que a gente vai encerrando mais um episódio. Muito obrigado. Não deixem de se inscrever nas plataformas de streaming da sua preferência, Spotify, Deezer, Google Podcast, estamos em todas elas. Façam contato com a gente nas redes sociais. O meu Instagram é o Cleiton de Souza Guitar, porque Guitarra. é guitarra, É né? meio, né? Alvernaz.policice, né? Tudo junto, né? Isso aí. Sargento Rubim,
Eu sou anti-tecnologia, eu sei nada disso. Quando eu fui surpreendido pelo De Souza aí, os meninos, podcast... Eu quase falei podcast, alguma coisa de gato e tal, entendeu? Eu não manjo essas paradas, eu sou brutão, entendeu? Agora, eu vou te falar, eu aprendi, porque me disseram que o Streg me esclareceu, me tirou essa dúvida aí, ficou muito bacana. Ele disse que é um YouTube de áudio. Agora eu tô em casa. Filé, eu vou digitar lá, Policice, e vou colocar isso aí. Mas o meu Instagram, esse negócio não tem, não. Acho que eu até tenho, mas eu não lembro qual é o nome, não. Você tem o Instagram, sim. Éder Lopes Rubim, né? Entra lá, se alguém quiser, Éder Lopes Rubim, você vai ver foto da minha família lá. Maneiro, é o que eu posso... Também conhecido como Rubens. Combate. Cara, mas essa saga de explicar o que é podcast é inacreditável. Eu tive que explicar pro Alvernaz, eu tive que explicar pro Não, Streg. eu já conhecia. Não, vou falar a verdade, isso é sacanagem desse cara, eu conhecia. Mas, cara, mas enfim, vocês ouvindo e nos dando carinho já basta. E é nesse clima gostoso que a gente vai ficando, que a gente vai fechando o nosso episódio. Então, mais uma vez, com muita saúde, justiça e paz. Até a próxima e tchau! Tchau! E esse podcast foi editado por DS Produções.